Vou pôr para cá. Tô pondo, tô gravando. Agora eu escrevi em negrito para não esquecer. Vamos lá, gente. Boa noite, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, tá? Pus de negrito hoje, assim, põe para gravar, porque eu vou começar a falar, eu esqueço. Então tá colado o papel, já posso tirar. E, gente, eu não sei quem vai estar aí hoje. Algumas pessoas me falaram que iam trazer amigos, conhecidos. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marcinha, mais Márcia, né? Mas todo mundo me chama de Marcinha. Sou mãe de 2 rapazes, Gabriel e João Pedro, casada com o André, sou advogada, mas uma apaixonada pelo mundo da aromaterapia, tá, gente? Eu tive a oportunidade de conhecer os óleos essenciais por meio da do Terra já faz 2 anos. E a partir desse momento eu quis aprender mais, estudar sobre o assunto e estou aqui, né? Uma super estudiosa, não sou aqui, eu falo, costumo falar para vocês que aqui é um lugar de bate-papo. O microfone é aberto, ele tem sido um pouco mais meu, mas eu estou doido para ceder para vocês aí que queiram, viu, Fernando? Fica aí. Eu já vou, pode escolher um assunto aí, vocês me falam, escolhe aí que o microfone é aberto ao público, para todo mundo que queira. Se vocês quiserem aprender mais profundamente sobre isso, eu indico cursos e profissionais de pessoas que eu realmente acredito e que vão fazer também atendimentos personalizados, mas aqui é um bate-papo, gente. É o momento da gente conversar e dividir o que eu conheço do assunto, que eu realmente eu já estudo bastante sobre o assunto, e eu tenho hora que eu tenho dúvidas também. Tem hora que vocês me perguntam que eu falo assim, vixe, não sei. Aí eu recorro aos universitários, né, gente? Que eu não sou boba nem nada. A gente tem muitos livros, a gente tem muita forma, a gente tem aromaterapeutas no grupo, então assunto não fica sem ser resolvido, não, tá? E o tema que eu resolvi falar para vocês de novo, eu resolvi voltar no tema que eu já tinha falado a primeira vez que eu vim conversar aqui, foi sobre os olhos do kit, que a gente começa, porque eu vi que está entrando muita gente, eu vi que está entrando. E é uma forma, e eu não tinha gravado essa aula, e é uma forma dessa aula ficar, e aí disponibilizar para vocês passarem isso para as pessoas. Me assusta ainda um pouco chegar no grupo nosso, que tem tanta informação, e ver uma pessoa tomando, às vezes, um Deep Blue. Eu falo assim, puxa vida, não, a gente precisa, então, estar sempre falando dessa farmacinha, tá sempre, porque é como a empresa trouxe para a gente uma forma de conhecer os óleos quando a gente faz um cadastro, né? Ela foi muito esperta em escolher os óleos desses kits. Eu brinco assim que quando a gente estuda aromaterapia e vai muito a fundo, você vê que ela escolheu um óleo pensando assim, cada farmacinha, ela escolheu realmente uma forma de lidar com isso, assim, pegando várias situações, tá? Eu brinco que esse kit é melhor que Bombril, ele faz mais de 1001 utilidades, tá? E eu sei que o assunto virou uma febre, eu sei que as pessoas só falam de aromaterapia, mas ainda há dúvidas a respeito do uso, muitas dúvidas, né? No meio dessa pandemia do isolamento, eu percebo que as pessoas estão tendo tempo de buscar, estão pensando mais em ter conhecimento da saúde e querem buscar uma forma natural mesmo, se livrar dessa indústria de remédios e efeitos colaterais, tá? Então, o que que acontece? O que que acontece normal, assim, com uma pessoa, geralmente? A gente tem um sintoma, o que que a gente faz? A gente busca um remédio. Mas a gente precisa, gente, buscar e começar a entender a causa, a raiz dos problemas que a gente está tendo. E aí que eu brinco que os óleos essenciais entram, né? Porque quando a gente começa a usar o poder das plantas aromáticas para cuidar do nosso bem-estar mental, emocional, espiritual, a gente vai abranger um monte de coisa. É um assunto que você vai ver que a gente é um assunto holístico mesmo, mas a gente trata do nosso corpo dessa forma toda. Muitas pessoas, né, a gente gasta muito dinheiro com remédio. Eu brinco, eu falo muito isso com as pessoas, assim, gente, eu escutei essa frase e eu repito ela, já repeti aqui nos nossos encontros várias vezes, que é melhor a gente tratar do nosso corpo de forma preventiva, a gente ter vitalidade, energia. Então, a palavra de ordem, gente, é a prevenção mesmo. E a gente, o que eu escutei do médico, que eu repito muito, às vezes a gente gasta R$ 1 agora na saúde para deixar de gastar 12 na doença. Não é fácil quando a gente fica vendo familiares da gente doente com Alzheimer, como é caro, né? Tratar efetivamente da doença. Então, assim, eu percebo também que muitas pessoas chegam com dores de cabeça recorrentes, dor de estômago recorrentes, e a gente vai ver que tudo isso tem uma forma
emocional por trás, um estresse, uma angústia profunda, uma carga emocional pesada. Traz essa patologia. E aí que eu amo trabalhar com os óleos essenciais, principalmente os óleos da Doterra. Eles são 100% naturais, para quem está aí pela primeira vez, são eficientes, eles são seguros. Eles possuem, gente, um selo de qualidade, que é o CPTG, né? Certificado de Pureza, Testado e Garantido, que é um certificado que eles realmente trabalham em vários testes, eles não fazem só o teste da cromatografia. O teste da cromatografia, para quem não conhece, é quando você tira uma foto do óleo, fica sabendo todas as substâncias que tem dentro desse óleo, e a Doterra ela faz muito mais do que isso, ela faz testes realmente caríssimos, que não tem lugar nenhum, por isso que ela consegue dar esse selo ao produto dela. Mais de 80% dos óleos essenciais no mercado, eles são adulterados, tá? Então, assim, e outra coisa, quando eu entrei para o mundo dos óleos essenciais, eu não sabia o que era óleo essencial de verdade. Eu achava que óleo essencial era essência. Eu sabia que tinha o cheirinho da lavanda, que vinha naqueles pauzinhos que a gente colocava e estava tudo certo. E há uma grande diferença entre essência e óleo essencial. A essência, gente, é algo sintético. O óleo essencial, ele realmente tem um poder terapêutico. Ele é o sistema imunológico da planta. É onde a planta cria toda proteção e carrega toda a sua força medicinal, tá? E aí, gente, por que a gente fala muito de aromaterapia? Por que ela funciona? Primeiro, porque os óleos essenciais, eles são muito concentrados. Uma gota de hortelã-pimenta, ele corresponde a 28 xícaras de chá da planta. Imagina você tomar essa quantidade de chá de uma vezada. Ninguém aguenta, não dá. Né? Então, imagina, uma gota vai dar isso tudo. Cada planta, eles têm de 20 a 200 a 300 e até 400 substâncias químicas presentes dentro de uma planta. Então, quando a gente fala assim, nossa, o óleo de lavanda é bom para pele, para espinha, para cabelo, para unha, para queimadura, para dormir, para ansiedade, por isso, ele é bom por isso mesmo, porque ele tem toda essas substâncias, né, dentro do óleo. O risco da aromaterapia é baixo se você usa correto, e ele é muito estudado, gente. Eles têm mais de 20 mil artigos na plataforma do PubMed. Mas atenção, gente, para você obter toda essa transformação que a aromaterapia é capaz de oferecer, você tem que entender alguns pilares, gente. 3 pilares, pelo menos. Primeiro, sobre dosagem e concentração, tá? Eu vou abrir aqui um parênteses, porque tem muita gente me perguntando nas lives que eu fiz de dermatologia, aplicado a dermatologia, por que eu falo assim, gente, usa esse óleo a 3%, faz isso a 5%, porque essa é a nossa linguagem quando a gente começa a conversar com pessoas que estão entendendo do processo. Então, por que eu falo isso? Porque existe uma tabela, que não fui eu que inventei, a gente estuda isso, a gente começa a entender que existem umas porcentagens que a gente faz, a gente usa como base isso, tá? Então, eu sou da teoria que se o óleo é tão concentrado, quando eu estou mostrando para vocês que uma gota é igual a 28 xícaras, para mim menos é mais. Eu gosto de começar com concentrações menores, tá? Então, o que acontece? Existe uma calculadora que eu acho que está no site, que vê como é que o site chama, eu anotei aqui. Calculadora que está no ponto gotaconsciência.com.br. É do Vitor Leal, um aromaterapeuta. É muito legal porque lá você pega um vidro, tá? Você pode pegar qualquer vidro que você tenha na sua casa. Você quer fazer um blend? Você tem esse de 30, você tem esse aqui, esses rolãozinhos aqui que são de 10. O que você faz? Você coloca nessa calculadora o tamanho do seu vidro. Ah, meu vidro tem 30 ml. E eu te falei para fazer o quê? A porcentagem da sua dosagem a 3, a 5%. Você coloca a porcentagem, a calculadora te dá a quantidade de gotas que isso representa. E a gota total. Então, se der lá, por exemplo, faça a 5%, der 13 gotas, se você quer usar 5 óleos, você tem que dividir essas 13 gotas por 5 óleos, tá? O grande barato da aromaterapia é aprender a fazer sinergias. Mas aí você precisa fazer isso. E existem umas tabelinhas que as pessoas me perguntaram muito, Marcinho, mas como é que é essa porcentagem? Como é que você sabe para quanto que é? A gente tem umas tabelas que tá nos grupos, assim, ó, que tem demais isso, nos grupos tem, a gente compartilha, mas que é o seguinte, por exemplo, a criança, de 3 meses a 2 anos, a gente já pode começar a usar óleos essenciais, aqueles que são permitidos em bebês. Uma camomila romana, uma lavanda, uma laranja.
Como que você faz? Diluído a 0,5% até 1%. Tá? Você dilui. Colocou lá o vidro, esse vidro de 30, eu quero 0,5%. Quanto que dá? Ele vai te dar a quantidade de gotas que você pode pôr aqui. Para você passar no pezinho de um bebê, para ele acalmar, para ele dormir, para uma cólicazinha. Tá? Você tem que diluir. De 2 a 6 anos para criança, recomendado é entre 2 e 4%, que a tabela fala. De 6 a 10 anos, a gente já pode fazer diluições a 5%. Questões de pele, facial, a gente tem uma indicação de 1 a 3%. Eu falo que até 5% dá para fazer, dependendo, se você tem uma pele muito cheia de acne, dá para aumentar um pouquinho, mas tudo tem que analisar a concentração. Comece com uma menor e depois você aumenta em você, no seu paciente, no seu amigo, né? Eu nem falo paciente, porque eu não me considero médica, eu falo que isso aqui a gente aprende a usar essas coisas naturais, que elas estão aí nas prateleiras, mas tudo tem que ter bom senso, né? Tem hora que tem gente que está achando que eu virei a médica, me liga para tudo, e não contrata mais um médico, não. Então, me manda cada caso cabuloso que eu respondo assim, isso aí, filhinha, é lá no João 23, não é comigo, não. Tá? Porque tem coisas que a gente tem que ter consciência. Mas vamos lá. 5% eu uso para tratamento de cabelo, de 5 a 8% para tratamentos agudos de dores e inflamação, de 10 a 15% eu uso para problemas crônicos, né? Doenças degenerativas, infecções e inflamações mais graves. Então, assim, a gente tem essas médias. A gente vai conversando. A pessoa liga. Como é que você acha que eu posso fazer? Acho que tem alguém de microfone aberto aí. Então, gente, eu acho que se ficar dúvida, depois eu respondo para você sobre essas questões, tá? Mas um dos pilares, então, que eu estava falando, voltando, é a gente saber dosagem e concentração. O outro é saber sobre a pessoa que vai usar. Que grupo de tratamento você vai fazer esse blend? Não dá para a gente ficar passando receita o tempo todo lá no grupo, colocando as coisas, sem saber se isso vai ser usado para um bebê, para uma criança, para uma gestante, para um idoso, né? Você tem que saber quem que você vai alcançar com isso. Porque aí você está tendo segurança. Às vezes você pega uma receita pronta e vai usar num bebê, aquilo pode ser uma dose muito alta. E qual circunstância, que via que você vai usar? É muito importante você saber que via que você usa, né? Que nós vamos ver aí quais são essas vias, que dosagem, qual que é a recomendação de uso para aquilo. Então, gente, na aromaterapia sempre vai ter uma pessoa usando um óleo essencial dentro de uma circunstância. E a gente vai ter que analisar isso. E aí, qual a forma que eu uso isso, né? A gente vai poder usar óleo essencial de 3 formas: aromático, tópico e por ingestão. Aí vocês vão falar, mas como é que eu sei? Não tem regra, gente. Bom senso aí. Eu vou dar um norte que a gente faz. Qual que é o norte? Primeiro, questões respiratórias, né? E sistema nervoso central, que são seus emocionais, questões mentais, a via escolhida é aromática, tá? Pensou? Tá com uma insônia, tá com uma ansiedade, tá com um estresse, é a via aromática. Confia. Tem gente que fala assim, gente, mas eu vou cheirar um vidrinho dele. Vai fazer efeito? Gente, a via aromática ela é fantástica, ela vai direto para o seu sistema limpo, afeta as suas emoções, faz efeito sim. Não tem tantas drogas que as pessoas usam aí, cola de sapateiro, cocaína, que ela cheira e fica louca da vassoura aí pelo mundo afora. Claro que funciona, confia que funciona, e é muito bom. Inclusive pela escola, nós temos 2 escolas de aromaterapia, a inglesa, a gente é adepto da francesa, que pode fazer o óleo por ingestão, mas a inglesa, ela usa óleo essencial praticamente na forma aromática para tudo. Tá? Então, assim, é uma forma muito boa e muito segura. E aí a gente pode usar inalando direto, coloca na mão, não vou pôr o Serenity, não. Eu estou fazendo regime, eu estou sentindo minha pressão mais baixa. Então, vamos pôr um trem mais para animar. Você coloca aqui, toma uma bergamota. Apesar de bergamota, você passa. Mas você põe na mão, gente, fecha o vidro, fecha bem o vidro, porque as moléculas elas evaporam muito rápidas, elas são muito voláteis. Pega a sua mão em conchinha, ó. Cheira profundamente isso. Até que o óleo vá para dentro de você, cheira. Eu falo, cheira profundamente, até sair inalar tudo aquilo para dentro de você, para poder chegar, né? Vai chegar no seu sistema limpo, porque tem 2 formas do óleo, 2 vias. Quando você vai pela inalatória, que vai pelo bulbo e aí vai para o seu sistema nervoso, mas claro que respirando vai para o pulmão, e do pulmão ele distribui na corrente sanguínea para todo o corpo, coração e para os órgãos periféricos todos. Então, assim, é uma forma, inalação direta.
Outra forma, difusor, gente. Difusor é muito importante a gente ter um difusor. Eu sei que tem hora que as pessoas falam, ah, é caro, eu sei que tem falta, que vocês querem morrer, que tem falta lá na do Terra, mas vai chegar, confia que vai chegar, vai ser uma explosão de venda, vai vir um difusor muito melhor agora, esse meu vai até 4 horas de duração, a do Terra vai lançar um 12 horas, que era a minha grande vontade de falar isso para vocês aqui, eu ficava meio sem graça, porque eu brinco, eu falei hoje até com a minha grande amiga, eu acho que ela está aí, a Rita, eu falei, Rita, assim, sabe qual que é a questão? A gente tem insônias que a pessoa tem um começo, dificuldade para dormir. Então, você dá um olhinho, um Serenity, que é um óleo excelente para dormir, você põe na mão, você está só com dificuldade para começar, põe na sua mão, pinga no travesseiro, passa no pescoço, inala profundamente, ela já vai te induzir um sono. Você vai embora. Mas se você é daquela pessoa que se apaga exausto e você tem uma insônia da madrugada, o difusor faz uma falta danada, porque se ele dura mais tempo, ele não vai te acordar. Se ele dura 4 horas, 5, ele vai te acordar uma hora, entendeu? Então é bacana demais agora a gente ter a opção de ter um difusor que vai durar 12 horas, a noite inteira, ligado. Uma capacidade muito maior, né? Então, assim, a gente pode usar também óleos essenciais em colares, aqueles colares que a gente coloca, sabe? Colar difusor que a Roberta vende aí. Esqueci, colar de difusor mesmo que a gente põe. Quem não tem, coloca um algodãozinho na roupa para deixar ali inalando toda hora, tá? E outra coisa, é difusor, tá, gente? Não é umidificador, não. O umidificador não serve. Eles têm um filtro que às vezes prende o ar, é outra história. É investir mesmo no difusor, que é um produto que você vai ter para o resto da vida e vai te fazer usar seus óleos essenciais em várias situações. Você vai gostar demais. Então, é o difusor. Você pode fazer também, por exemplo, spray. Você pode fazer sprayzinhos de ambiente, é bem legal. Você coloca, por exemplo, 75% de 25% de álcool de cereal e 75% de água, ou hidrolato, né? Hidrolato eu falei muito na aula de dermato. O hidrolato, para quem não sabe o que quando a gente faz um óleo essencial, a gente faz ele por destilação a vapor. E no processo todo, sobra o óleo, que fica suspenso, e a água. Resumindo bem, essa água que fica, que separa do óleo, ela tem resíduo de óleo essencial. Então, ela chama hidrolato. Então, é uma água mais potente. É muito legal. Você pode colocar e pôr umas gotas de lavanda, por exemplo. Você chega no seu quarto, joga aquele spray. Ele tem uma vantagem de ser muito fácil, a difusão é fácil, é prática, é rápida, mas ele tem curta duração. Ele some logo no ar, tá? Uma coisa boa que tem longa duração seria o difusor, que as moléculas ficam no ar. Tá? Então, assim, essa é a parte aromática. Se você for usar a parte tópica, quando que a gente usa a tópica? Aí você pensa assim, como é que eu uso? Para que eu vou usar tópico? Quando você tem uma coisa pontual, uma coceira, uma dermatite, um corte, uma queda de cabelo, aí a via tópica. Porque você quer passar ali naquele local. E a via tópica, gente, eu conversei demais. Quem está entrando aqui pela primeira vez, vai lá no meu canal do YouTube, Márcia Viana Lopes, eu falei muito sobre a via tópica. Aliás, eu não pus a última aula que eu falei sobre as dúvidas da dermatologia gravada lá, porque eu esqueci de começar a pôr para gravar desde o início e ficou faltando um pedaço importante. Então, eu já gravei a parte, eu vou editar, eu vou colocar lá para vocês ela inteiro, e eu falo muito sobre a parte tópica, porque a parte tópica, gente, a gente fala lá que a nossa pele tem 7 camadas. Então, você imagina, você tem que fazer esse óleo penetrar na sua pele, e para você fazer esse óleo penetrar na sua pele, você precisa fazer aquele permeio, penetrar mesmo. Eu acho que alguém entrou aí de microfone aberto, gente. Fecha aí para mim, por favor. E aí, quando você faz isso, a parte tópica, é importante demais que você use um óleo, um carreamento. É importante demais. O carreamento é o quê? O óleo vegetal. Você precisa de um óleo vegetal para fazer melhor essa penetração na sua pele, tá? Que a gente tem essa camada, esse extrato córneo da pele nossa, que é as células mortas que a gente faz. Até quando a gente... É bacana você usar a parte tópica, você fazer uma raspagenzinha assim com a bucha, nas costas do seu marido, do seu filho, você vai passar um brief, faz uma limpezinha ali, tira aquelas células mortas, dá uma fricção no local que você traz a circulação sanguínea para aquele local, pega um carreador e usa sempre com óleo carreador, mesmo porque, gente, a gente tem óleos dermocáusticos.
E tem gente que não sabe, né? Fica aí voando e pega um orégano, um tomilho, pega um cravo e vai passar o óleo direto no corpo, você vai ter uma queimadura. Aí você está querendo colocar aquele óleo para melhorar uma respiração, uma questão respiratória, que o orégano é muito bom para isso, você cria uma queimadura, a pessoa já te liga enlouquecida, pelo amor de Deus, queimei, você quase cai da cadeira. Então eu falo demais, gente, cuidado, vamos usar os óleos tópicos com diluição, tá? É super importante isso. O óleo de coco nosso, da do Terra, é delícia, ele não tem cheiro de nada, é quase que uma água em si, brincadeiras à parte, mas é um óleo que diluído, fracionado. Então as moléculas de gordura elas ficam menorzinhas. Então assim, ele é ótimo para fazer carreamento de pele, não dá espinha, é bom demais, tá? E o que mais que eu quero falar com vocês? Já falei. Uma coisa bacana, que senão eu esqueço. Eu tenho que falar. Tópico. A gente fazer um procedimento de oclusão depois que a gente passa no pezinho de uma criança, pôr uma meia para fechar a molécula ali dentro mesmo. Pôr uma toalha nas costas quem faz uma massagem. Ou passar um óleo mineral, que eu já ensinei para vocês que óleo mineral a gente não usa como veículo carreador, o óleo Johnson, porque ele fecha os poros, mas na hora da gente acabar de fazer todo o procedimento, acabou, passou a massagem, quiser fazer um procedimento de oclusão, ok. Nesse sentido, sim, tá? E questões de ordem interna, como é que a gente vai usar os óleos? Para quando a gente tiver com uma dor de estômago, uma dor no intestino, uma infecção urinária, aí a gente é adepto à corrente, à escola de aromaterapia, né, que a gente falou lá, francesa, que a gente ingere. A gente tem a segurança de ingerir os nossos óleos, porque eles são óleos que a gente sabe que são potentes e puros, sabe? A gente sabe de onde vem, a gente tem consciência que a do Terra busca os óleos essenciais no local de origem da planta, que isso é muito bacana, então a gente tem um potencial terapêutico muito alto desse óleo, tá? Assim, eu falo que a por ingestão, o ideal seria a gente usar, aqui em casa tem plantação disso, quer ver? Isso aqui, ó. É a cápsula, para quem não sabe, vegetal, onde que é que eu ponho aqui? Aqui tá a câmera. Você abre ela, tá? E põe o óleo aqui dentro, é o ideal, seria, por exemplo. Você compra isso, gente, em qualquer lugar. Amazon, põe, Americana, loja de farmácia, isso aqui é muito fácil de comprar. Eu lembro que a última vez eu comprei 1.000 cápsulas a R$ 29, tá? É bem fácil. Mas, assim, não quer pôr na cápsula, a cápsula é ideal por causa dos óleos dermocáusticos, que às vezes você vai tomar, que pode. O orégano você pode ingerir, então é bacana você ter. Mas, por exemplo, um pedaço de pão, uma colher com mel. A água é o veículo menos recomendável, principalmente na água, que o óleo fica preso lá. Eu, às vezes, ponho numa colher com água e puxo, mas geralmente a gente usa óleo na água para poder saborear, né? Eu adoro pôr no gin, cada um põe aonde quer, né? Mas eu gosto de pôr no gin, porque pega um lemon, uma tangerina no gin, fica uma bebidinha. Eu falo, gente, estou tratando o meu corpo, terapêutico, tá? Isso é totalmente terapêutico. Mas, assim, brincadeiras à parte, você pode usar também a lavanda e a copaíba, por exemplo, sublingual. Aí você tem uma absorção, porque ali tem um lugar muito irrigado, né? Uma questão, assim, de muita ansiedade, ali vai fazer uma absorção muito rápida, um efeito muito rápido. Mas eu falo que eu tenho muita cautela com a ingestão. As pessoas me falam assim comigo, geralmente eu passo muito pouco óleo para ingestão, eu tomo protocolo de óleo de injeção, mas eu falo, eu gosto de conversar com a pessoa, para saber as dosagens. Geralmente, ingestão, a gente tem uma regrinha que é uma gota a cada 20 quilos, tá? Da pessoa. E aí você faz essa regra. Eu sempre ponho um pouco a menos. Eu geralmente comigo eu uso 2 gotas. Não significa que eu tenho 40 quilos, né? Quem me dera. Mas eu faço mais ou menos uma regra para menos. Mas isso a gente conversa, a gente ajusta. É muito legal, porque eu gosto de conversar, porque eu falo, né, gente? Eu tenho pessoas aí, eu vi no grupo esses dias, eu vi pessoas, eu tenho amiga que comprou, achou um kit, ai, que gracinha esse kit, que fofo, peguei os ovos, pinguei um de cada num copo, tomei, sarei de todas as zigueziras. Eu falei, minha filha, sarou mesmo, e fez tudo errado, não é assim que funciona, a gente precisa saber. Gente, lembra, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É natural, mas a gente precisa saber usar o natural, não é? A gente não vai sair colocando as coisas para ter um benefício, a gente precisa saber.
tá? Eu falei, a gente tem uma dosagem, uma pessoa e uma circunstância. Vamos sempre estar analisando isso, tá? E a aromaterapia, gente, é legal porque ela nos ensina o autoconhecimento, ela ensina a gente a se conhecer melhor, a se observar, e aí a gente vai começa a nos tratar melhor, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar a falar sobre os olhos. Era para ter alguma coisa escrita aí nessas telas, mas, gente, eu confesso a você que a Fernanda me entregou esse negócio maravilhoso. Eu não tive tempo de colocar nenhuma dicasinha aí. Eu vou preencher depois esses espaços e mando material, porque eu tô tendo um dia muito corrido, eu tô tendo muita gente me ligando e eu tento, assim, eu sou muito CDF para vir aqui falar com vocês. Eu não consigo chegar e falar de qualquer jeito. Eu já dei essa aula, eu refiz essa aula hoje para dar para vocês. Eu quis trazer blends dentro de cada óleo, como fazer um brief parecido se você não tem um brief em casa. Então, assim, me desculpe, mas assim, a aula vai ficar gravada e qualquer coisa vocês vão estar lá. Então, vamos lá, gente. O brief, ele é indicado para todas as questões respiratórias, tá? Congestões nasais, gripes, resfriados, alergias, bronquites, quem está com asma, muco, ou seja, vias aéreas. E assim, até para ansiedade é legal o brief, porque quando você está ansioso, você fica com a respiração ofegante, né? Eu tô ansiosa, eu vou fazer uma live para meus amigos aqui, aí eu fico ansiosa. Vamos tirar o brief para relaxar, porque ele ajuda a sua respiração a melhorar, tá? E aí ele pode ser usado, vamos lá, aromático e tópico. Vias aéreas, todo mundo vai lembrar, a primeira forma de uso a aromática. Mas a tópica, você vai conseguir usar também, ó, um peitinho cheio de uma criança sua nas costas, diluído, você vai conseguir usar, tá? Você pode usar ele diluído no peito, nas costas, nos seios nasais, aqui, ó. Ele é muito legal. Se você é uma pessoa que tem aquelas alergias respiratórias, gente, a mofo, a poeira, essas coisas, é muito legal você fazer uso dele no difusor, tá? Tem uma misturinha que eu gosto de fazer. Vamos supor que você acabou meu brief, eu não tenho, eu tô com meu kit aqui. Você tem peppermint, você tem lavanda, você tem limão, você tem copaíba e melaleuca. Faço esses óleos, ó, peppermint, lavanda e limão, já vem naquele kitzinho de 3. A copaíba é um óleo espetacular, é um óleo básico que a gente tem que ter. E a melaleuca, que é um óleo de combate, você pode criar o seu brief. Aí você me pergunta assim, mas como é que você sabe? Como é que eu vou aprender fazendo isso? Isso, gente, é estudando. Eu ia fazer uma aula completamente diferente para vocês hoje. Eu ia fazer uma aula ensinando vocês a fazerem as sinergias, essas. E eu comecei a escrever. Eu gastei um tempão escrevendo sobre ela. No meio dela, eu liguei para minha amiga Fernanda de noite ontem e falei, Fernanda, ferrou, eu não vou fazer essa apresentação amanhã, porque eu não consigo fazer uma apresentação em 1 hora sem falar em químicas. E as pessoas precisam estar estudando a química. E a química parece uma coisa que assusta, mas na aromaterapia tem tanta gente que ensina o básicozinho só para vocês saberem as famílias químicas. Porque quando você aprender o que é um fenol, uma cetona, um óxido, você vai ver o óleo, assim, você vai pegar e falar assim, esse aqui que eu estou na mão é um fenol. E aí você vai pegar todos os fenóis que você tem na sua caixinha e arruma lá. Orégano, cravo, você coloca aquela por substância e você sabe o que o fenol faz? Que ele é antimicrobiótico bacana, que ele atua, você consegue montar um blend. Pô, não tenho um orégano hoje, mas eu tenho um tomilho. E aí você consegue montar. Mas eu não consegui fazer isso para vocês, porque eu precisaria entrar muito em nomes técnicos, que eu sei que tem muita gente ainda que não está nem sabendo lidar. Então, eu preferi não. Então, vou dar mastigado para vocês. Dá para fazer essa mistura, tá? Principalmente, assim, nesse tempo que nós estamos vivendo dessa doença louca, né, que está afetando muito o sistema respiratório, coloca isso no difusor, coloca lá 2 gotas de peppermint, 2 de lavanda, 2 de lema, 2 de copaíba melaleuca, ou para quem tem o brief pronto, melhor ainda, né? Você já vai ter essa combinação. O brief, ele é ótimo para pôr de noite no difusor com a lavanda para dormir. Vai que aquela pessoa está com dificuldade respiratória, está dando uma roncadinha aí, ele ajuda demais, tá? Uma observação que eu quero fazer, todas essas ites aí, gente, bronquite, rinite, sinusite, o brief, ele é um grande aliado. Mas a gente precisa, quando a gente está com uma sinusite mesmo, a gente está sempre acompanhados, né, quase sempre, com um quadro inflamatório e até infeccioso. Então, é bacana a gente fazer um protocolo junto. Ai, tem gente me chamando aqui na sala de espera, se alguém puder liberar. Pronto. E aí, fica aparecendo aqui para mim, gente, por isso, desculpa. Se você está com esse quadro infeccioso, aí você precisa cuidar da imunidade.
Então, uma coisa legal que o Dr. Hill, que é o médico da nossa empresa, fez, ele criou um protocolo que chama FLON. Você não consegue esquecer, porque FLON são as letras que a gente guarda dos olhos. FLON, F de frankincense, L de limão, O de onguarde, O de orégano e M de melaleuca. Ele criou isso, ele chama de bomba imunológico, tá? Gente, outra coisa, eu não estou conseguindo ver o chat agora. Quando acabar, eu vou olhando aí. Se tiver pergunta e alguém quiser ir respondendo aí, mas no final eu olho. Esse flon que ele chama de bomba imunológica, você pode usar ela, fazer esse flon para você usar assim, preventivamente em dosagens menores. Aí eu aconselho você fazer num rolon, tá? Tipo assim, numa porcentagem de 10%, assim, para você usar. Aí você vai passar assim, debaixo do braço, na coluna vertebral, nas dobrinhas, assim. Se você tiver com dor de garganta, pode passar aqui, ó, na garganta, nessa região. E o Flon, ele pode ser tomado também por ingestão. Aí, se for por ingestão, eu falo para vocês, pode ser que alguém dê uma dosagem maior. Eu aconselho uma gota de cada, frankincense, limão, Flon, frankincense, limão, orégano, onguarde e melaleuca, uma gota de cada, na cápsula, 3 vezes ao dia, por 7 dias no máximo, tá? 3 vezes ao dia por 7 dias no máximo. Você pode fazer uma dose disso aí se você tiver uma fase de uma sinusite que tá te deixando muito louco aí. Tá? E aí, gente, se você também é muito suscetível a questões respiratórias o tempo todo, o uso do OnGuard com óleo de limão como uma estratégia de aumentar a sua imunidade. Você pode fazer isso diariamente, como preventivo, tá? Para tentar melhorar um pouco essas pessoas que vivem de rinite, vivem de sinusite, vivem de bronquite. Bom? O outro óleo que eu vou falar agora, eu vou falar sobre o Digest Zen, tá? O Zen Gest, que é um blend digestivo, tá, gente? Ele tem pimenta, coentro, fungo, gengibre. Esse óleo, gente, ele pode ser usado aromático, tópico e por ingestão. Ele é muito indicado para cólicas abdominais, diarreia, intestino preso. Aí você fala, não, gente, então, como assim? Diarreia, intestino preso? Eu vou falar por quê. Ele é indicado para azia, para gastrite, para má digestão, para ressaca, para enjoo, para gases. Ele é o óleo muito bom. Por que eu falo que ele é interessante? Ele trata essa homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Se o seu corpo está com diarreia, se você usa ele, você pode usar topicamente, assim, passando na barriga, ou tomando, né? Ele é um óleo que vai equilibrar. Se você está com o intestino preso, ele vai te ajudar a soltar. É óbvio que no decorrer da aula aqui, eu vou mostrando para vocês outras estratégias. Se você está com a diarreia muito solta, é legal você usar os engestos junto com uma melaleuca. Eu vou falar isso mais para frente. Eu sei porque eu vou lembrando e aí vou soltando. Mas ele vai te ajudar a equilibrar, tá? Seu intestino. Você consegue também fazer o blend da mesma história que eu fiz o melaleuca. Você consegue fazer um Digest Zen se você não tiver no seu kit aí. Se você comprou o kit que vem do Digest Zen, é esse aqui, o kit família. Mas vai que você adquiriu o kit Brasil e não tem. Aí você pode fazer um blendzinho do hortelã-pimenta, do lemon, da tangerina, do orégano, e vou falar um óleo que não tem aí, mas se você não tiver também não vai fazer falta, sim. Mas o manjerona também, tá, gente? Esses óleos é praticamente você fazendo uma mistura de Gest Zen. Hortelã-pimenta, limão, tangerina, orégano e manjerona. Então, assim, é a mesma questão de terem famílias químicas parecidas, tá? O Peppermint, gente, ele é ótimo para as questões da digestão, ele está dentro do Digest Zen, e se você quiser usar ele também sozinho, porque ele é muito bom para a motilidade intestinal, ele diminui nossos gases, tá? Não tem problema. Usar numa sinergia, eu acho bacana, por quê? Porque quando você mistura óleos, você está potencializando um componente de um outro óleo, sabe? Você está potencializando aquele uso. O orégano, gente, é ótimo para parasitação. Tá todo mundo aí falando, tem que tomar ivermectina. Não estou falando, não estou receitando nada para ninguém. Mas eu faço uso do orégano para eliminar parasitas e vermes. Eu coloco junto com melaleuca e cravo. Eu gosto muito de fazer esse trio. Lembrando, né, que o orégano e tanto o orégano
quanto o cravo, eles são dermocáusticos, então tem que fazer dentro de uma cápsulazinha. Eu fiz isso, por exemplo, eu usei uma gota de orégano, uma de cravo e uma de melaleuca, eu usei 3 vezes ao dia por 5 dias, para fazer essa desparasitação, né, essa eliminação de parasitas e vermes. Já que a gente não desconhece tanto esse coronavírus, a gente não sabe nada sobre ele, eu não sei. O que eu sei, gente, é que eu falo que eu cuido da minha saúde. Muita gente me liga e fala, dá dica lá do coronavírus. Eu não sei nada, eu não sei. O que eu sei é que tá falando aí na mídia, mas eu falo assim, trata da imunidade, gente. Não pensa só nisso, não. A gente já sabe que o uso de máscara diminui muito a transmissão. Lava sua mão, cuida do seu bem-estar, cuida da sua cabeça, vibra no positivo. Você já está dando um grande passo para não ficar doente, tá? O outro óleo que eu vou falar para vocês agora é o On Guard. É o nosso blend da proteção e da imunidade, tá, gente? Ele é muito indicado para reforço de imunidade, de gripe, de resfriado, de abscessos orais, tá? Ele é um antimicrobiano muito forte. Ele pode ser usado da parte aromática, da parte toque, por ingestão, das 3 formas, tá? Na composição dele tem laranja, lima, tem cravo, tem canela, tem eucalipto, tem alecrim. É um óleo, assim, muito... Quando a gente fala de imunidade, de gripe, todo mundo fala muito, né? Ah, Marcinho, o que eu estava falando para vocês do vírus, né? Que tá todo mundo falando muito. Eu volto, nós já falamos aqui em cima sobre imunidade. O Flon é o protocolo bacana da gente fazer. E o On Guard, ele tá dentro. Mas se você quiser usar só o On Guard também, é uma estratégia muito boa. Usa ele no seu difusor, usa ele por ingestão, 2 gotinhas dele, sempre depois, gente, óleo essencial é sempre depois de estar alimentado, nunca antes, não toma de estômago vazio, não, tá? E outro óleo que eu gosto de falar de imunidade, o On Guard é bacana, mas a gente pode usar também, gente, o Zengest, que eu acabei de falar. Sabe por quê? Porque ele, e como ele ajuda muitas questões do nosso intestino, as nossas maiores defesas imunológicas estão lá. Então, se você quiser usar o Zengest também preventivamente, assim, 2 gotinhas após o almoço ou depois do café da manhã, o nosso intestino ele vai ficar muito bom, porque inclusive nosso intestino produz serotonina, né? Eles falam que é o nosso segundo cérebro hoje em dia. É muito importante cuidar dele. Ele é um local que aumenta muito a nossa questões de imunidade, tá? Quando a gente fala muito em candidíase, herpes de repetição, a gente está falando de pessoas que estão com a imunidade baixa. Então, é importante você fazer protocolos, né? Por exemplo, no caso da herpes, a melaleuca pontual, ela junto com a lavanda, ela vai ajudar muito a secar e cicatrizar. Mas faça o uso do On Guard para aumentar a sua imunidade no dia a dia, tá? Como é que fala, gente? Outra coisa que eu queria falar, quando a gente fala de imunidade, eu falo muito isso, eu falei da outra live minha, a gente não pode deixar de falar assim que só óleo essencial vai ajudar a nossa imunidade. A nossa imunidade precisa ser olhada nas nossas questões alimentares, nas nossas questões de estresse, de sono, tá? Eu fiz uma live muito bacana aqui, que eu deixei gravada, essa tá no meu YouTube, Márcia Viana Lopes, sobre o ômega 3 e sobre as vitaminas que foram lançadas. É uma estratégia boa demais para a nossa imunidade, fazer o uso de ômega 3. O meu professor lá, o André Ferraz, ele vivia falando, gente, ômega 3 é para a gente tomar antes, durante e depois que a gente morrer, porque faz toda a diferença, aumenta muito a nossa imunidade. Eu falei muito bem, assim, eu aprofundei muito sobre o porquê do ômega 3 da Dutercia ter um diferencial, além dele ter todo quanto é tipo de ômega lá dentro, o CRIO, o DHA, ele ainda tem óleos essenciais na composição, que da parte digestória, para você não ficar rotando o óleo essencial. Então, vale a pena dar uma olhada nessa minha aula lá, que eu falei sobre isso, tá? E quem tem muita infecção urinária também, tá com a imunidade baixa, você pode fazer uso também do óleo de orégano e o lemon, tá, gente? Ajuda muito ingerindo, sempre na cápsula. Não canso de falar isso, porque eu tive situações de pessoas que tomaram óleos quentes fora da cápsula e queimaram a boca. A mucosa da nossa boca é muito fininha, tá? É aquilo que eu falei, uma gota a cada 20 quilos, tá? E aí, usar uma dosagem para menos. O protocolo legal para candidíase, por exemplo, é você passar no seu também, ó, fazer diluidinho, assim, deixar pronto,
um on guard, um orégano e uma melaleuca, e passar topicamente. Vai ser bem bacana para essas questões. E tomar a melaleuca vai ajudar muito quando você estiver com a candidíase na hora que ela estiver lá fritando, né? Porque mulher que tem isso, ninguém merece. E quando eu falo uma diluição de on guard, orégano e melaleuca, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se a gente fizer 5%, numa diluição de 10 ml de óleo de coco, que vai ser o nosso óleo carreador aqui da Terra, vão dar 13 gotas, usando a calculadora lá que eu ensinei para vocês. Coloca lá 10 ml, o tamanho do meu vidro, eu quero fazer 5%, a calculadora calcula e me dá 13 gotas. Fantástico, né? A gente não precisa ficar fazendo regra de 3, não. Não precisa nem pensar. Você baixa essa calculadora, deixa ela na tela do seu telefone aí. Só que, dessas 13 gotas, por exemplo, o que você vai fazer? Põe 5 de melaleuca, põe, por exemplo, 5 de on guard e 3 de orégano. O orégano é um óleo mais quente, põe menos dele. Tá? Eu gosto de fazer assim. Até nessa parte eu uso ele mais diluído. Tô repetindo isso sem parar. Daqui a pouco vocês vão falar assim, essa mulher tá de Alzheimer aí, ó, tá doida. Já falou isso 3 vezes, sei lá, 10 vezes. Mas eu prefiro falar e prevenir, tá? Outro blend agora que nós vamos falar é o Deep Blue, gente. Esse aqui é para reumáticas. Ele é usado muito para essas questões. É um blend analgésico, assim, para te melhorar. Ele só pode ser usado topicamente. Ele tem até uma tampa maior, tá? A tampa dele é maior para justamente você ter mais dificuldade para usar, porque ele tem cânfora, wintergreen, ele tem até ylang-ylang, tem Halle Crimson na composição, mas ele não pode ser ingerido. Ele é muito indicado para dor de cabeça tensional também, você pode passar ele que ele ajuda. Dores reumáticas, pancada, fibromialgia, inflamação. Eu gosto de associar muito ele com copaíba, que o copaíba é um excelente anti-inflamatório, é uma estratégia muito legal você associar os dois, tá? O peppermint também, gente, para quem não tem o Deep Blue, fala assim, eu não tô com Deep Blue hoje. Vocês podem usar, olha que legal, o peppermint com a lavanda, são duas estratégias também que eles são muito analgésicos e eles são antitérmicos também, né, na questão de febre. Dá para usar. E aí, pode usar, quando não tem, fazer um outro blend, por exemplo, usando um peppermint, uma lavanda e colocar um frankincense, que é um ótimo regenerador celular, e aí você vai começar a formar sua sinergia aí, ó. Você coloca lavanda, peppermint, um frankincense, uma copaíba, você vai estar ajudando também na analgesia, para dores, tá? Pode até adicionar também um outro aí, o meu orégano, tô falando até do orégano hoje, mas ele é muito bom para inflamação, tá? O outro óleo que eu quero falar com vocês é a copaíba. Gente, a copaíba é a minha paixão, vou te explicar, porque eu tive a oportunidade de conhecer uma árvore de copaíba, ver como é que o óleo sai, lá no meio da Amazônia, com meus amigos, no meio de um navio. Foi assim, uma experiência que eu não vou esquecer, que a do Terra me proporcionou. Então, assim, é incrível você pegar o óleo ali, ó, direto da árvore, né? Ver como é que você faz um furinho na madeira e ela pula aquele óleo ali. É muito legal, gente. Ele é um anti-inflamatório muito potente. Um analgésico ótimo, um antioxidante potente, antimicrobiano. Antioxidante, eu acho que todos os óleos essenciais são, tá? Mas é um óleo que você usa em vários protocolos, vários. Por exemplo, você pode usar de forma tópica, aromática e por ingestão. Aí na parte tópica, eu já falei para vocês podem associar no Deep Blue para ajudar nas dores, inflamações. Você pode fazer um blend para a pele. Ele é um óleo muito estudado, tem muitos estudos sobre o óleo de copaíba e o óleo de vetiver na questão de redução de melasma para a pele. Né? Eu usei muitos dois na minha pele, já usei mirra, eu uso um monte de coisa. Aliás, o que eu gosto de falar mesmo é de pele, do rosto. Mas ele é um óleo muito estudado, ele diminui muito o melasma. Então, você pode criar um blend para a pele com seu kit, cria um blend aí, ó, copaíba, frankincense, melaleuca e lavanda. Tá feito um blend para a pele maravilhoso aí que você está usando na sua farmacinha que você comprou. Você não vai usar assim separado, você pode criar no rolãozinho. Se 10, aqui ó, faz a 5%, vai dar as 13 gotas, divide entre eles e faz esse rolão, tá? O copaíba ele pode ser usado para combater também infecções intestinais internamente. Você pode usar ele como um protocolo de uso diário para melhorar a sua imunidade. Eu uso ele todos os dias. Eu tomo, depois do meu café da manhã, 2 gotas de copaíba e 2 de frankincense, tá? Para imunidade. Ele é um óleo calmante, então ele é associado à noite
copaíba, lavanda, frankincense e limão, um óleo cítrico, pode ser também a laranja, forma um blend potente no seu difusor para dormir. Bom demais, gente. Eu uso muito essa sinergia. Você quer dar um upgrade nessa energia, ainda deixar ela mais ainda, joga um cedro. Aí, puf, pagou. Boa noite, Cinderela, tá? Então, assim, é muito legal. O outro óleo, deixa eu ver se eu passei a tela aqui. Tá no frankincense? Deixa eu ver. Tá. Ah, não, já estou na lavanda, frankincense. O outro óleo que eu quero falar, gente, é o óleo frankincense. Todo mundo fala que ele é o rei dos óleos. Eu vou contar uma historinha aqui para a gente sair um pouco dessa tanto de coisa, só para relaxar, que eu aprendi no curso do André Ferraz e eu anoto tudo, gente, eu anoto tudo. E hoje, para dar essa aula para vocês, eu achei essa história num dos meus cadernos. Eu tenho coisa anotada para tudo quanto é canto. Estou precisando de uma personal organization dos meus cadernos aqui, Tabajara, porque meus cadernos estão uma loucura. Eu não sou adepta muito à tecnologia, eu digito no computador, mas eu adoro um papel, eu adoro uma agenda escrita mesmo. E ele contou pra gente que tem um aromaterapeuta que chama Daniel Pinoir, acho que é Pinoir que fala. Ele é um aromaterapeuta quântico. Quando eu fiz o curso do a gente estudou um pouquinho de aromaterapia quântica, e ele diz que o óleo essencial, assim como o comportamento das nossas moléculas a nível quântico, ele não pode ser dissociado da história evolutiva da planta, de onde ele veio, sabe? Nem a planta pode ser da planta, que vem o óleo, por exemplo, do frankincense, pode ser dissociada da história evolutiva dela. Como é que ela chegou até hoje? A gente precisa entender tudo isso. No caso do olíbano, é muito especial, porque a árvore dele ele cresce num deserto super árido, em condições climáticas assim, extremas, e o óleo essencial que está dentro da planta, ele é indispensável para a planta conseguir sobreviver nessas condições. Então, quando o homem vai lá para extrair o óleo de frankincense, ele faz uma incisão no tronco, ele faz um ferimento naquele tronco, a madeira ela chora, na hora que ela chora, o líquido sai, ela oxida em contato com o ar, aí ele fica duro, né? Endurece, aí o coletor pega aquela resina, por isso que a gente vê o óleo de frankincense, quando a gente vê o olíbano, são umas pedras assim, sabe? E fica lá na região do Oriente Médio. Então, existe inclusive a frankincense root, que era uma rota do incenso, né? Que você conseguia ver ela do espaço, porque era a rota padrão que as caravanas seguiam, e várias cidades, elas nasceram na margem dessa estrada, que levava e trazia especiarias. Tá vendo, gente, como é que eu sou cultura? Tô tipo telecurso, como é que é? Telecurso do segundo grau, né? Pensa, né? Eu acho legal essas histórias, eu achei isso aqui, é uma força gigante que a planta traz de sobrevivência. Não é à toa que todo mundo, quando fala do frankincense, fala assim, ai, gente, os reis magos deram para Jesus. Deram mesmo, porque a toada que Jesus ia passar, gente, ia ser uma loucura, né? Jesus Cristo não tinha irmão, não tinha estresse, né? Mas ia ter um estresse gigantesco na vida, coitado. E aí eu acho que por isso que os reis magos já deram para ele, ó, um óleo tão precioso quanto o incenso. Então, você pode usar ele de forma tópica, aromática para ingestão. O óleo de frankincense é um óleo tão bom. Tem gente que me liga e fala, eu quero um óleo de frankincense. Não é que óleo caro, gente. Ele vale cada centavo. A gente poderia fazer uma live sobre o frankincense. Dava para ter assunto aqui, ó, só para falar desse óleo, tá? Ele é, assim, um óleo que tem um molecular baixo. Eu ensinei isso para você. Leve, ele tem menos cadeias de carbono, então ele é aquele óleo que faz o quê? Leva as coleguinhas na balada, no banheiro, então quer dizer, se numa sinergia você coloca o frankincense, você ainda tem a vantagem que a gente fala muito da gente estar potencializando a sinergia, por quê? Porque a gente está pegando moléculas mais pesadas, os óleos mais pesados, consegue penetrar melhor, porque o frankincense faz isso, ele tem um peso molecular leve, ele carrega as moléculas pesadas. Ele é ótimo para cicatriz, para estria, envelhecimento na pele, ele é um espetáculo para isso. É um óleo que ajuda muito no processo antidepressivo, gente. Ele traz equilíbrio emocional para a gente. Ele trabalha o nosso sistema nervoso central, ele acalma, ele eterniza, ele nos traz chão, ele traz segurança, confiança, acolhimento. Eu uso ele, assim, que eu falei para vocês, com a minha copaíba de forma preventiva no meu café da manhã. Ele é um óleo ótimo para ser usado lá na dor, que eu falei com vocês lá em cima, em processos anti-inflamatórios. Ele é usado no Flon, que é a nossa bomba imunológica. Então, estou mostrando que eu uso ele no meu difusor para dormir, lembra? Frankincense, lavanda, limão, copaíba, quiser jogar o cedro de queda. Então, assim, é o rei dos óleos mesmo, tá, gente? Ele é muito legal.
O outro óleo que eu vou falar para vocês é a lavanda. Eu acho que a lavanda é o óleo mais vendido do mundo, é o primeiro óleo que a gente escuta falar. Se a gente não conhece óleo essencial, a gente conhece com certeza o óleo de lavanda, o cheiro da lavanda, a essência, tá no perfume, tá no sabonete. É outro óleo, 1001 utilidades, tá? Ele é um óleo sedativo, hipotensivo, relaxante, calmante. A gente trata ansiedade com ele, TDAH, insônia, qualidade do sono da gente melhora muito, a fadiga mental. Ele é usado para bruxismo, tá? Eu gosto de passar bruxismo junto com o copaíba aqui do lado de fora. Queimadura, ele é um espetáculo. Corte, cicatriz para o cabelo, picada de inseto, quer dizer, um super óleo, né? Olha só, você pode jogar na sua banheira 2 gotinhas de lavanda e ficar lá relaxando, você vai ver que espetáculo. Quem não tem banheira, né, gente? No meu caso, eu não tenho banheira. Mas eu abro o chuveiro, deixo aquela água quentinha e jogo no vapor do banho, gente. É uma delícia. Para quem tá com coceira no usa o óleo diluído com óleo de lavanda, o óleo de lavanda no óleo de coco, faz um sérumzinho com copaíba e melaleuca e faz assim com os dedos, ó, e deixa no cabelo, para quem tá com essa coceira, sabe? Lava de manhã ou deixa pelo menos por 1 hora. É ótimo. Não aconselho pôr no shampoo, a não ser que seja o shampoo da do Terra, né, que é natural, mas os outros shampoos eles vão ter composições químicas que não vão dar certo, não é legal, você vai perder. Para dar brilho na ponta do cabelo, ó, gente, meu cabelo tá brilhando. Eu uso óleo de coco, aí eu ponho o óleo de lavanda e coloco gerânio e lang-lang no cabelo. E deixo, vou malhar de manhã na hora que eu tô malhando, de manhã eu passo assim, ó, já deixo para dar brilho no meu cabelo. Meu cabelo tá todo tratado, tô toda tratada no óleo essencial. O famoso uso dele, do óleo de lavanda, é muito legal você passar 2 gotas no travesseiro para a gente começar a dormir, é uma forma que todo mundo usa. Já falei para vocês para fazer aquela sinergia do sono, né? Então, são algumas dicas de como usar o nosso óleo de lavanda. O limão siciliano é uma delícia, né? Fora a dica do gin, que eu já dei para vocês, mas a gente pode usar ele da forma tópica por ingestão e aromático. É um óleo antioxidante maravilhoso, desintoxicante para o corpo, mucolítico, tá? Desengordurante. Ele é muito bom para a imunidade. Eu tomo no meu suco verde de manhã, eu jogo 2 gotinhas lá. Gosto de usar na minha água durante o dia. Quando eu estou muito congestionada, eu gosto de usar o óleo de limão, eu tomo, porque melhora muito, tá? Ele é muito usado, a gente usar topicamente e podendo passar aqui na região dos rins e tomando por ingestão para pedras nos rins. Ele também é dá para fazer uma sinergia super legal para quem está com queda de cabelo, porque o limão limpa muito o couro cabeludo, sabe? Você está com caspa e tudo. Você pode fazer um sérum com peppermint, cedro, melaleuca e limão, para quem está com aquela coceira e assim com aquela queda de cabelo também. É bacana, porque é outro tipo de sérum legal para fazer. O limão ajuda no emagrecimento, tá, gente? Porque ajuda na digestão, quebrando as células de gordura, diminui a vontade de comer doce. Tem outra dica que eu posso dar aqui de um óleo que vai... Eu estou fazendo muito, porque eu estou de regime sem comer nada praticamente. Então tem um óleo que eu gosto muito, que é o peppermint. Você faz assim, nós vamos falar dele, está quase acabando. Eu ponho assim, ó, eu pego um pouquinho do vidro, assim na minha língua, só faço assim na ponta, é uma ótima estratégia para você não comer, tá? O outro óleo que eu vou falar para vocês é a melaleuca. Todos esses óleos que eu estou entrando mais em contato com vocês são óleos que estão no nosso kit inicial, por isso que eu estou dando uma ênfase para eles maior, para vocês aprenderem mesmo a usar isso. É o óleo de combate, gente, é o óleo que eu falo que é o combate. Pode ser usado na parte tópica, ingestão e aromática. Esse óleo não é um óleo para você ficar usando constantemente. É um óleo para você usar para combater as questões, quadros infecciosos, ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral. Então, assim, a melaleuca, ela trata tudo que você possa imaginar. Candidíase, herpes, infecção urinária, corte, ferimento que você tenha, abscesso, afta, dor de garganta, otite. Não pingue óleo dentro de olho, dentro de olho, dentro de ouvido. Se você tiver com dor de ouvido, usa a melaleuca com a copaíba do lado de fora, assim, ó, passando e fazendo uma massagem, vai cair lá dentro na corrente sanguínea, não passa dentro. A sinusite, você pode usar o brief, a melaleuca, eu não falei isso antes para você, tá? Pode associar também, se você não tiver o brief, você pode usar um peppermint,
na hora que vai te ajudar muito, porque o peppermint diminui muito o muco e você pode associar a melaleuca, tá? Na diarreia, eu já falei antes para você, usa a melaleuca junto com o Zengeste, que vai te ajudar muito. Para acne, você pode usar passando para ajudar a diminuir a acne, mas eu gosto de usar um pouquinho de lavanda, porque o melaleuca resseca muito a pele da gente. Então, assim, você pode fazer um desodorante com peppermint. A Fernanda, que está aqui, Leonardo, ela fez uma aula de cosmético, que também está no meu YouTube, já gravada, que ela ensina a fazer o desodorante sem precisar usar esse leite de magnésio aqui, ó. Ela faz 100, eu achei muito legal, porque a receita que eu tinha antes era usar 25 ml de água filtrada, eu punha até num vidro desse aqui, 75 de óleo de magnésio, ou de leite de magnésio, colocava uma colherzinha de glicerina e colocava 5 gotas de a melaleuca, que é ótimo para cheiro, né, para não dar cheiro, e 5 de hortelã-pimenta. Às vezes até menos, que hortelã-pimenta dá um ardorzinho, assim, mas dá um cheiro gostoso. Mas tem a receita da Fernanda que é sem o leite de magnésia, porque o leite de magnésia fica branco a roupa da gente, né? Vai lá que tá bem legal, tá? Uma observação sobre a melaleuca, gente, ela é hepatotóxica. Se você ficar usando ela por longos períodos, você vai causar algum problema no seu fígado. Então, é preciso você sempre pensar nela como questão de ataque. No questão do desodorante, você fala assim, Marcinha, mas e o desodorante? O desodorante é tópico e está com uma porcentagem muito baixinha, não vai ter problema. Mas se você usa, por exemplo, você está com uma infecção urinária, vai fazer um ataque de uso por ingestão. A Renata deu uma receita quando ela teve uma infecção urinária, que ela usou junípero, melaleuca e copaíba. Ela tomou 2 gotas desses óleos 3 vezes ao dia por 5 dias. Então, você vai tomar praticamente por dia 2, 4, 6 vezes, 6 gotas de melaleuca por dia por 5 dias. Depois que você acabar esse tratamento, você não toma mais. E a gente joga a copaíba junto nesse processo, porque a copaíba é o contrário da melaleuca. Ela é hepatoprotetora. Então, a gente faz esse equilíbrio, tá? Então, assim, tem que ter bom senso. Usou para um tratamento a melaleuca durante um tempo, deixa ela de lado. Você não vai ficar tomando ela o tempo todo. Agora, usar ela no aromático, no seu difusor, não tem problema nenhum, tá bom? O peppermint, que é o óleo, que é o primeiro que a gente mostra, né? Quando a gente está numa reunião, assim, que é o primeiro óleo que impacta as pessoas, porque o cheiro dele é maravilhoso. Ele é muito usado para dores de cabeça, enxaqueca. Eu adoro usar ele para enxaqueca. Ele passa na hora para mim. Eu uso aqui, ó, nas minhas têmporas, uma gota de cada. Se o óleo cair no seu olho com o peppermint, ele arde muito. Não lave com a água, nenhum óleo. Use um óleo vegetal. Pegue um algodãozinho e pegue um óleo vegetal, porque a água vai espalhar, água e o óleo não se misturam. Se você não tiver um óleo vegetal perto de você, comigo uma vez eu estava no restaurante, eu usei, encostei no olho, eu peguei o azeite, esse estava lá na mesa, tá? Ele é um óleo de revigorante, eu acordo de manhã para ter energia para malhar, uma gotinha na mão, inalo e vou para a malhação. Ele é ótimo para mau hálito, quem quiser beijar aí, ó. Quem tiver beijando em pé ainda, né, que não é meu caso, já estou muitos anos casado, isso aí é para namorado só, e beijo em pé. Usa aí para dar um beijo, é top. Coriza, asma, ele é super mucolítico, ele ajuda muito a diminuir o muco. Ele é muito bom na gastrite, por isso que ele está dentro do blend do Zengeste. Tá vendo que uma coisa vai completando a outra, gente? As coisas vão se fechando, os olhos eles vão todos se ajustando. A gente começa a aprender e parar de ter medo, tá? De usar. Na diarreia, eu já falei para vocês que ele é muito usado também. E um óleo legal de usar, que eu já falei para vocês, já falei a melaleuca, tá? Para ondas de febre, de calor, é bacana usar também. Ele diminui. Para quem está na menopausa, morrendo de calor aqui, o meu caso, que eu não sei o que me deu depois essa blusa aqui, tá? Mas assim, passa, dá aquele arzinho, assim, ó, sobe aquele frescor na hora, resfria o seu corpo, é bom demais. Teve uma época, eu já diminuí a minha menopausa, já acabou esse tanto de calorão, mas quando eu estava no auge, gente, eu ia falar em algum lugar, eu estava dando uma palestra, alguma coisa, subiu um calor que eu ficava com o meu bigodinho assim molhado, eu ficava com vergonha, eu já andava com óleo assim, ó, diluído. A do Terra, até esqueci de falar, ela já tem alguns óleos, já vem pronto assim, diluído, que facilita muito para quem quer usar com criança, por exemplo. Eu andava com um desse aqui de peppermint, porque eu já ficava, assim, louca, mas baixava na hora, melhorava na hora, o corpo resfria na hora, tá, gente?
Ele é ótimo para diminuir a produção de leite. Quem está amamentando não usa o peppermint, porque ele tem a tendência para secar mesmo. Se você quer produzir mais leite, o caso é usar o óleo de camomila romano, tá? O outro óleo, que é brasileiro nosso, que eu adoro, é a tangerina, é um óleo cítrico, é um óleo, os óleos cítricos em geral, gente, são os óleos da alegria. Para quem está com baixa energia, esgotamento, usa o óleo de tangerina na mão, inspira, põe no seu difusor na casa, que delícia, gente. É um óleo assim, ajuda demais a melhorar. E junto com a lavanda, ajuda muito na ansiedade, tá? É uma delícia. Eu adoro esse óleo de tangerina. E o último óleo que eu vou falar para vocês do kit, é o último, mas não é o menos importante, foi um dos que eu mais falei hoje na nossa live, que é um óleo quente, lembra dele? Vocês vão lembrar sempre de mim, que é o óleo de orégano. Ele é um óleo que pode ser usado aromático, ele pode ser usado por ingestão, ele pode ser usado tópico. Mas os três jeitos tem que ter cuidado. O tópico tem que estar muito diluído. A ingestão tem que estar em cápsula, tá? E no aromático, tudo bem, porque aí o aromático está no difusor, não é o problema. Ele é um antibactericida fortíssimo, antiparasitário, que eu falei para vocês, antifúngico. Ele participa do nosso protocolo, da nossa bomba imunológica, porque ele ajuda mesmo em protocolos de sinusite, de aumentar a imunidade também. Eu já vi, gente, umas questões bacanas demais em curso meu, que a pessoa estava com ferida aberta na perna, de colocar um dedo há 2 anos. Tudo quanto é bactéria estava ali, já tinha usado tudo quanto é antibiótico, estava resistente o antibiótico a tudo que vocês possam imaginar. A pessoa já estava desesperada e o professor mostrou para a gente que ele fez uma diluição só com óleo de orégano, a 15%, e ele passou não na perna da pessoa machucada, ele passou na outra perna, fez topicamente, diluído, e passou nas costas da perna que tinha um machucado só. Se vocês pudessem ver, que eu vi o óleo em 5 dias, como que a perna foi regenerando e melhorando, você fica de cara, seu cabelo, ó, fica de toca térmica, fica boba, fica boba. É uma coisa impressionante, é um óleo muito bom, mas é um óleo que a gente tem que saber usar, saber diluir, tá? Eu já falei muito hoje, né, gente? Putz grila, daqui a pouco vocês vão me bater. Eu estou falando igual a louca da vassoura mesmo, mas eu gosto de dar um treinamento bem, eu gosto de anotar, falar as coisas para vocês direitinho. Eu sei que tem muita gente aqui que é só cliente, que usa, eu sei que tem outros que querem ser consultor, que querem aprender mais. Eu acho que o fundamental desses encontros nossos são para duas coisas, gente. É muito importante a gente ter confiança e segurança para usar e passar isso para alguém. Então, assim, eu gravei a aula, essa aula fica gravada, vocês podem contar comigo nas dúvidas. É igual eu falei para vocês, eu não sei tudo, tem hora que eu vou falar assim para vocês, eu vou precisar perguntar aos universitários, principalmente a minha aromaterapeuta aí, eu pergunto muito a Duda e a Renata, elas me ajudam muito. E se vocês gostaram aí, gente, tem muito mais coisa, o conteúdo está só crescendo lá na minha página do YouTube, vai lá, curte, compartilha, vira meu seguimor, tá? Fica à vontade aí para fazer. Eu vou ver se tem perguntas. Eu vou continuar aqui na live hoje, eu vou estender ela mais um pouquinho só. Eu juro que não vai ser longo, porque eu vou falar um pouquinho sobre o negócio para quem quer ficar aqui. Mas quem não quiser, fique super à vontade de sair, tá? Deixa eu ver aqui se tem. O microfone está aberto, a aula está gravada, tá, Mônica? Aí eu não vi aqui, tem umas perguntas que ele pode ser usado no rosto, aí eu perdi a pergunta, porque eu fico aberta aqui, gente, eu vou falar para vocês, eu faço a aula, eu coloco para vocês aqui um PDF, mas eu deixo umas lembretes, porque senão eu lembro de tanta coisa para eu não me perder. Então, Gustavo, on guarde, quando eu estou com dor de garganta, eu pingo uma gota diretamente no local, melhora muito mesmo, é isso aí. Quem quiser me perguntar, tiver também aí com o microfone, quiser abrir, pode perguntar, gente. Vocês podem ficar à vontade. Quem alguém quer falar? Ou só eu mesmo que sou a falante? Hã? Todo mundo tímido aí? Deixa eu ver quem está aqui. Tem ninguém querendo perguntar nada, não, gente? Fala aí no chat para mim, porque esse negócio meu aqui está gravado, tem muito.
É, tem muita coisa aqui que é comentário. Escutei seu acho, depois como... tá ótimo, Duda. Gente, então, é o seguinte, já que ninguém quer falar nada, e eu vou, então, falar com vocês aqui só um pouquinho. Eu não tenho interesse eu perdi um trem aqui sem querer. Não, pronto. Já estava abrindo aqui minha internet, aqui meu coisa. Eu não estou com... vocês ficam à vontade. Eu sei que eu falei... o pessoal está me perguntando se eu posso passar tudo por escrito. Posso, sim. Tá? Eu não tenho tudo isso por escrito aqui, não, porque muita coisa eu falo, eu deixo alguns tópicos e eu vou falando de cabeça, tá, Roberta? Mas eu tenho umas coisinhas que eu escrevo, sim. Se você quiser me chamar, se você não tiver meu telefone, em contato comigo, eu vou escrever aqui meu telefone, ó, 91 31 99309 6019. Se vocês quiserem me mandar aí um WhatsApp, tem umas coisas que eu já tenho escritos sobre isso, que eu escrevi, tipo assim, não tem nada bonitinho, não, que eu não sou uma Maria Fernanda, nem uma Fernanda, eu faço no Word mesmo e mando, mas tem muita informação legal lá, tá? Para quem ficou aí, gente, é o seguinte, a gente quando fala do negócio, porque tem muita gente hoje em dia que está interessada em conhecer o negócio da Duterra. Tá? A Duterra é uma empresa que está há 12 anos no mercado, é uma empresa sem dívidas, que tem projetos sociais muito bacana, busca os óleos essenciais no local de origem, gostam muito, assim, é uma empresa que trabalha com parceria com agricultores locais, então, assim, é fantástico quem quer buscar essa questão do negócio. Ela trabalha com um produto hoje, gente, que é de extrema necessidade, que é saúde, eu acho muito importante. A Duterra trabalha com produtos exclusivos, que são blends, que só ela faz, esses blends que a gente conheceu. Trabalha da forma do multinível, que eu acho fantástico. Quem entende sobre isso, perde o preconceito dessa área, é muito bom a forma que o multinível faz para te remunerar. Você para de trabalhar só nessa questão de carregar balde, você vai construir sua adutora. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para quem quer fazer esse negócio, você tem que entrar de cabeça no negócio, você precisa, antes de mais nada, gente, você tem que ter crença, tá? Acreditar mesmo nessa missão, acreditar na empresa e acreditar no produto, mas acreditar muito antes em você. Porque, assim, chega muita gente para mim com muita crença limitante. Quem não me conhece, não sabe, quando eu comecei a parar nesse negócio, eu nunca pensei que eu ia virar uma consultora da Duterra. Eu comecei a mexer com óleos essenciais muito porque eu comprar esse kit falando abertamente para vocês, a casa da minha amiga, cutuquei meu amigo, meu marido, falei assim, Benzinho, compra esse óleo aí, porque eu acho que ela tá precisando, não sabia nem o que era, tá? Só que, a partir do momento que eu vi o poder do produto, o produto me conquistou. Então, assim, eu não gosto nem de venda, eu nem sou uma pessoa, nem quero falar isso, porque eu não quero ter crença limitante. Mas, assim, eu nunca fui aquela pessoa voltada para a venda. Mas o produto fez tanto na minha cabeça, ele foi tão forte, que o que eu fiz? Eu comecei a querer entender sobre esse produto e eu fui e acreditei naquilo. Eu não sabia nada do que era um multinível, eu não entendia nada disso, mas eu corri atrás, porque eu tinha crença. Então, assim, antes eu aprofundei em tudo quanto é áudio que eu pude ver. Eu conhecia a Duda e o Rubinho, que a Duda está aqui, o Rubinho, um cara que me ajuda demais no negócio, e a Duda também, eles são meus uplines, e eu conto demais com eles. Assim, eu conheci eles no processo, assim, eu já tinha um mês de negócio, e eu procurei tudo na internet que eu podia do negócio. Eu não tive preguiça mesmo, eu queria aprender. Eu procurei pessoas que faziam multiníveis diferentes da do Terra e perguntei como é que você chegou tão longe? Por que você fez isso? Porque eu fiquei impactada, porque onde eu chegava com meus olhos, eu chegava usando, eu tinha meu olho na bolsa, eu chegava usando, fazendo unha no salão, eu vendia um óleo. Eu falava, gente, mas eu não fiz nada para vender. Porque eu estava com a crença tão dentro de mim que eu estava usando ele sem parar. Então, confie em você, a primeira coisa. Tem gente que fala assim, nossa, Marcinho, mas eu para virar um consultor da Duterra, eu vou ter que ficar falando de óleo sem parar, dando minha cara a tapa. Uma hora, gente, você vai dar, porque uma hora você vai virar um líder da sua equipe. E uma hora você vai ter postura para falar. Você acha que eu imaginei que eu iria falar isso de alguma forma? Quando eu entrei e quis fazer o negócio,
Eu chamava a Clarice, eu chamava a Duda, eu chamava o Rubinho, falava assim, vocês vão para uma reunião para mim que eu não falo nada. Mas vocês estão aqui, né, convivendo comigo, eu sou uma pessoa realmente muito desinibida, eu gosto de falar, e eu aprendo rápido, mas eu não tenho comodismo, eu corri atrás. A segunda coisa que você tem que ter para fazer um negócio, depois que você tem essa crença que você quer aprender, é você ter ação. E a ação, gente, o que significa isso? É agir mesmo, traçar metas, fazer lista, pensar quem que você pode ligar. A gente tem dentro da do Terra, gente, material lá dentro do portal do consultor. Eu já fiz uma live sobre isso. Eu tenho 2 lives espetaculares, modéstia à parte, que estão gravadas lá no meu YouTube sobre o negócio, explicando passo a passo desse negócio, que eu falo muito sobre a questão do como que a gente tem que entender de fazer o nosso negócio, senão ele dá todo errado. E assim, eu fiz essas listas, eu confiei no material, no compartilhe. Eu peguei lá e vi como que eu podia ligar para as pessoas, como que eu poderia compartilhar aquilo. Porque, gente, compartilhar um produto, se a gente compartilha tudo que a gente gosta, livro, cinema, comida, Léo Paixão, não é? A gente não compartilha tudo. Gente, corre no Léo Paixão, tá bombando. Isso foi boca a boca. Então, é a mesma coisa com óleo essencial. Então, se a gente começa a compartilhar isso e fazer de uma forma, traçando metas e tendo uma organização, não tem jeito de você não ter um resultado. Agora, não adianta. Vocês acham que eu não estou morrendo de trabalhar? Eu estou morrendo de trabalhar. Eu estou quase entrando em estafa, mas eu estou feliz porque eu estou vendo tanta gente desempregado, com problema de financeiro, e a gente podendo trabalhar e ter retorno. Então, assim, a hora é agora. A gente está podendo conversar com as pessoas via Zoom. E quando eu quis falar de negócio, eu sei que tem muita gente com dúvida do negócio. Por exemplo, estou vendo o Gustavo me chamando aí. Marcinho, eu tenho muita dúvida. Como é que eu faço esse negócio? É importante demais, Gustavo, de repente, porque eu tenho pessoas aqui que já estão dentro do nosso papo aqui hoje. Eu falo que esse nosso bate-papo aqui de liderança, de pessoas que querem mexer com o negócio, eu chamo todo mundo de líder, gente, para começar. Vocês todos são líderes. Não tem ninguém aqui que é meu patrão de ninguém. Ave Maria, peraí. Meu tá dando aqui que a minha bateria tá pouca. Não? Opa, voltei. Eu chamo todo mundo de líder, nós vamos para cima, nós vamos bombar. Mas a gente precisa, primeiro, no começo, contar com a ajuda daquele que está ali já no jogo há mais tempo. Por quê? A gente precisa entender a regra desse jogo, claro. A gente precisa entender primeiro qual que é a nossa moeda na do Terra, são os pontos. Então, a gente precisa entender como é que a gente faz essa pontuação para a gente crescer nos pins da do Terra. Aonde que eu posiciono as pessoas. A gente vai entender que a gente é pago, os bônus do nosso pagamento é em cima dessa pontuação que a gente faz. Tá? Eu falei muito sobre isso numa live minha. A gente tem que entender que a gente precisa posicionar pessoas certinho. A gente tem um bônus, a gente ganha por 4 bônus da do Terra. A gente ganha por bônus de indicar pessoas, a gente ganha por bônus que a gente está montando uma equipe, a gente ganha por bônus depois de unilevel, de quanto mais gente, a gente ganha por bônus de liderança. Então, a gente, para chegar a virar uma liderança, a gente tem que crescer. A gente não entra num trabalho como um estagiário. Aqui na do Terra, a mesma coisa. Você entra ali como consultor, você vai tendo um volume de venda na sua rede um pouquinho maior, você vira um manager. Você tem mais um volume maior, você vira um diretor. 1.000 pontos, você tem mais volume, você vira um executivo. Você vira mais volume, 3.000 pontos, você vira um elite. Só que até elite você não depende muito de nada. Assim. Você, por exemplo, você está ali, tem gente que pode virar elite só porque está bem posicionado na sua rede e alguém está pondo gente lá de baixo, ele vai fazer um volume. Mas para crescer e virar um líder e ter o bônus de líder, a partir de Premier, você começa a ter recursos para criar a sua equipe. E você tem que entender de posicionamento. Não adianta você cadastrar todo mundo e largar todo mundo lá no seu primeiro nível. Você tem que fazer uma pirâmide mesmo, né? Piramidal, descendo as pessoas, criando essas pernas. Como é que você aprende isso? A gente precisa... a gente precisa... obrigada, Carla. Valeu. Gostei do seu comentário aí. A gente precisa saber posicionar essas pessoas. Realmente, a do Terra é uma equipe grande mesmo. A gente quer ajudar as pessoas a crescer. A gente precisa entender isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é você, às vezes, suas dúvidas são tão pontuais que é muito legal você marcar um Zoom,
pessoal com aquela pessoa, marca um Zoom, Gustavo, tô aqui, ó, te chamando pessoalmente para saber qual que é o horário que você tem para sentar comigo. Porque posicionar, a princípio, a gente tem uma regrinha básica, que é a primeira regra que a gente aprende. Você tem 14 dias para escolher aonde posicionar pessoas. Mas é legal se você já entra no seu negócio tendo parceiros de trabalho, porque aí você vai posicionar junto com esses parceiros, mas nem sempre é possível. De repente, você começa com pessoas ali que são clientes. Então, a gente tem que estar tratando estratégias, tá? O Rubinho, ele faz muita live sobre isso, tem muitas lives legais que ele explica sobre isso. Eu acho que é extremamente importante a gente fazer reunião, e quando eu faço essas reuniões de líderes e de pessoas que querem conhecer a do Terra juntos, eu acho que esse bate-papo ele é muito motivacional. É para trazer a gente para o negócio, falar assim, pô, ela me deu esse gás, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui que eu não fiz essa semana para eu poder fazer. Eu estou com a Ariane aqui na sala, pô, gente, a Ariane é uma menina que está fazendo um trabalho incrível, ela está correndo atrás, ela está posicionando a equipe dela já está crescendo com ela porque ela pensou no negócio, ela fez igual a mim, ela procurou entrar nesse sistema, aprender, tá? A gente precisa aprender, ter a crença, mas não adianta nada. Tem gente que fica estudando, 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 quer fazer um negócio, estuda o dia inteirinho. Se você perguntar para ele, ele fala para você do óleo essencial lá igual aquele Daniel Pinot, sei lá como é que ele chama, da história da planta antes da planta. Mas não vai para um treinamento. A gente tem treinamentos, a Duda faz treinamento de equipe, está liberado no Zoom deles, está liberado no YouTube, está gravado se você não pode assistir naquele momento. Ela está disponível. Quem quiser conversar com o Rubinho, ele é estrategista muito bacana e as pessoas não vão atrás de aprender sobre isso. E a gente precisa aprender. O marketing de rede, ele só funciona se você cria essa situação de rede bacana para ele funcionar. Então, por exemplo, Gustavo, eu vi uma dúvida sua no grupo lá, você começou, você falou assim, gente, eu cadastrei uma pessoa. Aí uma pessoa te respondeu, você precisa ter LRP. Ela estava preocupada por quê? Quando a gente é consultor, um pré-requisito nosso para a gente receber os nossos bônus é a gente bater um LRP de 100 pontos mínimo no mês. Gustavo, você bomba de bater LRP muito maior do que isso. Então, você vai receber pelo seu cadastro, né? E aí, você vai receber por esses cadastros, sim, porque você tem seu LRP ativo de 100 pontos. Tem que ter isso todo mês para você ser considerado um consultor, senão o sistema ele não te paga. Tem gente que quer ser consultor, vai lá e deixa o LRP dele, muda o carrinho, fala, vou deixar meu LRP com 80 pontos. Aí você perde a bonificação, o sistema gira por semana. Então, você tem que estar com esse LRP. Imagina, gente, aonde a gente arruma um trabalho que a única coisa que a gente tem que fazer para investir, pelo menos, é um LRP de 100 pontos, que significa mais ou menos R$500. O Presidential Diamond, se ele estiver ganhando R$1 milhão, a única coisa que ele precisa fazer, a obrigação dele para receber esse 1 milhão, para receber 500 mil, é bater R$500 por mês, que é o mínimo. Então, assim, a gente precisa entender qual a diferença de você cadastrar consultor ou cliente. Gustavo, eu te falo duas coisas. O consultor é aquele que quer fazer o negócio. A nossa rede, ela tem 90% cadastrado de clientes. 90% das pessoas, elas entram para ser clientes. E é legal cadastrar o cliente. É muito melhor você cadastrar o cliente, ele entender que ele tem a loja dele, do que você ficar vendendo óleo, entregando aquilo para o cliente o tempo inteiro. Você vai fazer ele entender. E a partir do momento que o cliente gosta, você vai trazer ele para as nossas lives, você vai trazer ele, você vai dar material, você vai fazer uma pós-venda. Por isso que o primeiro bônus nosso é o bônus de indicação, você ganha 20%. Porque você ganha 20% durante 60 dias para você tomar conta desse cliente. Manda informação para o cliente, traz esse cliente para gostar, porque se ele gostar de 5 produtos, ele vai querer fazer a fidelização dele. É muito importante. O cliente ele pode se fidelizar no programa, no LRP, com 50 pontos. Se ele todo mês comprar 50 pontos, ele vai estar fazendo parte já de uma bonificação. Ele vai começar a acumular produto. Então, você cadastra a pessoa que fala assim com você, olha, eu só quero comprar. Você cadastra ela como cliente. Só que esse cliente, ele não pode cadastrar ninguém debaixo dele. Se você quiser, por exemplo, também posicionar pessoas na rede embaixo do seu cliente, ele está verdinho, você não consegue posicionar ninguém embaixo do cliente.
Mas você tem uma vantagem de cadastrar como cliente. Aconteceu comigo, já aconteceu com a Duda, com o Rubinho. Você cadastra uma pessoa como cliente. Existe um prazo na Duterra que eles estudaram de 3 meses, que é o tempo que uma pessoa usa o produto e ela vai se apaixonando. Eu tenho pessoas aqui que entraram comigo como clientes e depois de 3 meses chegaram para mim e falaram assim, Marcinha, eu apaixonei pelo óleo, eu estou indicando para Deus e todo mundo, eu quero virar um consultor. Você pode, o cliente pode, o escritório virtual do cliente só vai ter a loja, vão ter poucas coisas. O escritório virtual do cliente é completamente diferente do nosso de consultor. E ele vai ter lá escrito na tela dele assim, quero virar um consultor. Ele pode clicar ali, o cliente, e ele pode se tornar um consultor. E aí é bacana, porque se ele fizer isso depois de 90 dias, surge uma segunda forma para você de mudar esse seu cliente depois de 90 dias para qualquer lugar da sua rede. De repente, se ele está cadastrado lá numa perna sua, lá numa linha sua que já está bombando. E aí você pega esse cliente, você pode começar uma nova perna com ele. Você pode colocar ele numa outra rede sua que está baixa a pontuação. Então, é muito vantajoso você colocar uma pessoa que ainda não sabe o que quer mexer com o negócio como cliente. Agora, você tem que ter atenção. Se você está conversando com esse cliente toda hora, esse cliente te liga e fala, Gustavo, é Cláudia, Noêmia, Sabrina, Lu, Magalhães, Ju, eu quero virar um consultor, eu estou gostando demais. Aí você olha lá na sua rede e fala assim, poxa, amigo, você está aqui comigo há 80 dias. Vamos esperar 10 dias, você tem que ter estratégias. Por quê? Aí, o que acontece? Você faz a estratégia com ele e fala assim, daqui a 10 dias você completa 90 dias comigo. Vamos esperar esses 90 dias, porque aí eu vou poder te mudar de lugar. Você não está num lugar bacana. Você está entendendo? Não sei se eu estou sendo claro, gente. Fala aí se eu estou sendo claro. Então, é bom você conversar. É claro que vai ter pessoas que são muito autodidatas, que estão lá, que começam a estudar, que começam a vir na aula do Rubinho, começam a vir na minha aula, começam a estudar e fala assim, pô, tô bombando, vou virar consultor. E clica lá, porque está dentro do escritório dele. Vai aparecer um e-mail para você, fulano de tal virou consultor. Se tiver menos de 90 dias, ele vai continuar no lugar que ele está. Você vai poder usar de outras estratégias que, por exemplo, às vezes a Duterra te permite usar uma estratégia que chama exceção, que é uma exceção, tá? Aí você vai ter lá na página da Duterra um protocolo de preenchimento, você vai escrever esse protocolo de exceção e você vai falar nesse protocolo, olha, essa pessoa resolveu virar um consultor, aí vai passar por uma série de avaliações dentro do Terra, mas eu seria muito melhor se ele trabalhasse uma outra rede minha, que ele está com algum amigo dele, aí você vai explicar. E aí tem chance, né? Tem alguns requisitos, tem chance dessa pessoa conseguir mudar. Não sei se eu fui claro. Fui claro, Gustavo? Eu acho deixa eu ver. Não sei se eu fui claro aí, mas é isso, a diferença é essa. Então, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês, que é muito importante para a gente entender como fazer, é importante a gente ter essas aulas e mostrar para as pessoas a forma de como que a gente constrói a nossa rede. O meu bate-papo de negócio aqui não é na intenção hoje de abrir para vocês e fazer, mostrar toda a rede, não, tá? Eu gostaria que, se a gente puder, principalmente, marcar quem tem mais dúvidas sobre o negócio, que eu pudesse, inclusive, me chamar ou chamar aquela pessoa que ela tem mais intimidade na rede dela. Ou até mesmo assistir alguns áudios, né, sobre isso. Porque eu acho muito importante eu pontuar com você realmente a sua dúvida, tá? Aquilo que você está mais precisando e, às vezes, até abrir a sua rede com você e falar assim, vamos mexer aqui, vamos mexer assado, olha, essa pessoa ficou aqui largada, vamos tentar entrar com protocolo de exceção, te ajuda a entrar, faço todo esse processo, tá? Eu vou deixar o microfone aberto aí, gente, se vocês quiserem falar, porque, na verdade, o que eu tinha para falar de negócio com vocês hoje é muito mais uma questão dessa, da gente ter planos de ação e fazer, e se alguém quiser dar alguma participação, falar alguma coisa, estou até com a boca seca. Boa noite, Marcinha. É o Gustavo, né? Ei, Minha câmera tá meio ruim, tá dando para todo mundo me ouvir aí? tá sim. Ah, então beleza. Na verdade, eu cadastrei duas pessoas. Uma eu cadastrei como cliente, outra eu cadastrei como consultor, porque essa pessoa que é consultor, ela está com
com o intuito de vender mesmo, e é uma pessoa empreendedora mesmo, então eu já cadastrei como consultor de uma vez. Sim. Só que a minha dúvida é o seguinte, na hora que eu cadastro, já tem que fazer a primeira compra, tem que comprar um kit, né? Na primeira compra. Só que a se a pessoa pessoa... quer fazer um LRP, é melhor ela comprar o kit mais barato, é obrigado a comprar comprar aquele papel de R$ 90, não é isso? Não, E aqui, depois Gustavo. fazer um LRP para pontuar, Não, não é? mas aí são duas questões. Olha só. Tem que entender o seguinte: quando você faz o cadastro da pessoa, vamos supor que você faça o cadastro agora de 1º de agosto. Eu falo para as pessoas Sim, que bateram metas aí já, por exemplo. Vamos supor, a pessoa bateu uma meta já. Ela tem um cadastro para fazer aí, debaixo da manga, quer fazer. E não vai usar no fechamento do mês. Se você fizer no dia 1º de agosto esse cadastro, no mês que você cadastra, você não precisa bater LRP. O LRP é uma recompra. Então, você pode deixar essa recompra programada, por exemplo, até no dia 28 de setembro do outro mês. Tá? sim, sim. Eu acho muito interessante a pessoa que quer entrar como um consultor, comprar um kit, nem que seja o kit mais barato, que seja esse kit aqui Brasil, porque eu falo o seguinte, o que é forte no nosso trabalho é o nosso produto. E para a gente entender do nosso produto, a gente tem que estar usando o nosso produto. Não, lógico. Então, Até assim, eu porque acho tem. bacana. Então, você compra esse kit. E aí, lógico que eu sei que você está pensando na questão da pontuação, da pessoa estar somando pontos do LRP, sim, mas essa recompra vai começar a contar a partir do próximo mês, porque no mês de cadastro não tem como fazer LRP. Não, pois é, mas no meu caso, eu cadastrei essa pessoa no domingo. Domingo era que dia? Domingo era dia 26. Então, cadastrei ela no dia 26, na segunda-feira eu já posso fazer um LRP para ela e ela pontuar, ué, Pode, não pode, é? E aí pode. é o seguinte, aí eu vou ganhar a comissão em cima da primeira compra que ela fez e também em cima dos 2 primeiros LRPs que ela fizer. Você vai ganhar a comissão, você vai ganhar 20%, porque ela é seu cadastro direto, foi você que fez esse cadastro, durante os 60 Aham. dias, tá? Durante os primeiros 60 dias que você cadastrou essa pessoa. Por isso que, olha a sua estratégia, que você pode perder um pouco. Se você cadastra essa pessoa, vamos supor, no mês aqui, 2 de agosto, e você só fala para ela fazer uma compra de LRP no 1º de setembro, você já perdeu quase 40 dias de compra dessa pessoa para ganhar Entendi. 100%, entendeu? Então, você precisa pensar o seguinte, a primeira compra dela, se ela compra no dia que ela compra, você já ganha 20%. Aí você vai ganhar mais 20% durante 60 dias. Depois, você vai continuar ganhando dela. Só que ela vai para o seu Unilevel. Dependendo do local que ela está, no primeiro nível você vai ganhar 2% dessa compra. E parece que quando você ganha 2%, que você vai ganhar pouco, é porque você tem que pensar a longo prazo. É muito bom, Não, sim, sim. porque quando você começa a cadastrar o bônus de Unilevel, que é esse bônus que a gente vai ganhando na quantidade de pessoas que estão na rede, ele é um bônus muito poderoso. Ele é um bônus que você só consegue ver na hora que sua rede cresce. Eu tenho pessoas acima de mim que quase não fazem um negócio, só mantêm o LRP ativo. Eu falo isso abertamente. A minha mãe está aqui, minha mãe só compra, faz o LRP, ela usa mesmo os olhos e ela ganha dinheiro, porque ela está ganhando no meu Unilevel para baixo, porque ela está na minha primeira perna. E eu tenho um Unilevel grande, então ela ganha dinheiro mesmo. E outro dia eu falei com ela assim, ô mãe, você precisa fazer LRP toda hora, não? Porque eu fiquei preocupada, não sabia se ela estava precisando mesmo de tanto óleo. Ela falou, você acha que eu sou boba? Primeiro que eu uso os meus olhos, e segundo que eu ganho no volume. E a minha mãe ganha no volume de compra, de Unilevel. Então, você vai fazendo esse seu volume e depois ele vai subir. Mas é uma estratégia, eu acho, a melhor forma é você cadastrando uma pessoa que você está ganhando 20% da compra dela. Entendi, entendi. Entendeu? Mas para a pessoa que está fazendo o cadastro, é melhor ela comprar o kit mais barato no início, depois pagar mais caro no LRP, para ela ganhar ponto, não é? Sim, é uma estratégia, você pode fazer isso. Ela pode pôr Tá, no LP depois outros produtos que ela queira, colocar colocar lá o que ela deseja mais, entendeu?
Isso, ué. Porque aí, no caso, como eu vou ganhar 20%, aí eu mesmo bato meu LRP de um lado e vou lá no dela e compro, por exemplo, no dela, né? Já pontuo junto com ela. Você tem estratégias de compra aí. Se você é a pessoa aí você vai É o criando que isso que eu tô estratégia. pensando em fazer, ué. Pois é, Mas, mas vai, Gustavo, você precisa também começar a pensar como rede, sabe? Começar a trazer pessoas para fazer o negócio com você. uhum, Pessoa que você entendi. Ô, cadastrou Márcia, aí. Oi, oi. não, Pode... pode terminar. Na que terminar, eu tenho uma pergunta para fazer. É a Sabrina, tudo bem? Ah, não, Eu tenho tudo uma bem. pergunta para fazer. Não, pois é, você trazer pessoas para o negócio com você, para você fazer o seu negócio. Esse outra pessoa que está com você, se ele entende o negócio, ele vai começar a cadastrar. E aí seu negócio vai ser exponencial. Pensa, se 3 pessoas, cada uma cadastra 3, que cadastra 3, que cadastra 3, o negócio cresce. Daqui a pouco você tem 81 pessoas na rede, sendo que você pôs 3. Entendeu? É esse o grande lance. Sim, esse é o ideal. Aham, sim. Por isso, mas você tem que trazer parceiros. Como que você traz parceiros? Trazendo pessoas para escutar sobre o negócio, as pessoas aprendem. Às vezes tem gente aí que está arriscando para cair um Gustavo chamando ele para fazer um trabalho, porque está desempregado, porque está com a vida em outro ponto, entendeu? Qual que é a Não, sua é. pergunta, Sabrina? Sim. Marcinha, é porque eu trouxe umas pessoas para assistir a aula de você aqui, para poder entender um pouquinho sobre os produtos e tudo. E aí, a Cláudia, minha irmã, tá aí, o meu amigo Guilherme Comini também tá. Explica um pouquinho essa parte aí do LRP, como que funciona, que eles estão um pouco em dúvida aqui. Até eu acho que também vou acabar tirando algumas dúvidas. Só para eles Ó, entenderem que eles vão entrar, é, o, comprar o kit, não é isso? E aí explicar sobre o LRP. o LRP, gente, é um programa que a gente tem de compra, de fidelidade que existe na do Terra. Muita gente, as pessoas entendem ele como uma obrigação. Na verdade, ele é um programa de vantagens. Para o consultor, a gente entende ele como obrigatório no sentido, porque a gente precisa, quem é consultor e quer vender o produto para receber os bônus, para a gente receber as nossas comissões, a gente precisa ter um LRP ativo de no mínimo 100 pontos. Como eu falei para vocês, a moeda da do Terra, ela é uma moeda de pontos. O que significa 100 pontos? 100 pontos é uma base mais ou menos de R$ 500. Então, você tem que comprar todo mês mais ou menos R$ 500 de produto. Quando eu entrei, e eu fui conversar sobre isso com meu marido, que eu era leiga demais, eu falei, benzinho, fazer do Terra não é tão fácil assim não, porque eu acho que eu tenho uma despesa por mês. O meu marido, que é mais antenado, ele falou, Marcinha, isso não é uma despesa. Você compra um produto, que esse produto você pode usar com você, quando você está precisando, você pode vender esse produto, até pelo preço cheio, porque você compra ele com 25% de desconto, mas você tem que ter esse carrinho todo mês, você precisa fazer essa recompra. Ela faz parte. Quando você tem um multinível, ele funciona sempre assim. Todo multinível tem essa questão do LRP ativo. Você precisa fazer, você compra e no mês. Só que esse LRP é um programa de fidelidade. Então, você estando no programa e participando desse programa, nos primeiros 3 meses que você está comprando 100 pontos, você vai ter 10% de tudo que você comprou, dos pontos que você comprou, de volta para o seu escritório virtual. Então, lá no seu escritório virtual vai aparecer lá assim, você está ganhando 10% do que você comprou de volta e já aparece os pontos. Começa a acumular, igual o programa de milhagem de avião. E aí, por exemplo, depois de 3 meses, no 4, 5 e 6, você começa a ganhar 15%. Depois do 7º mês, sua recompra você começa a ganhar 20%, até completar 30%. Então, no final, você tem, quem está ativo há mais de um ano, você tem 30% do seu LRP voltando para a sua compra. Eu faço uma compra hoje, por exemplo, de 120, 100 pontos, vou arredondar, 100 pontos, 30%, 30 pontos já volta para o meu carrinho. Então, no final vai juntando. Outro dia, uma aromaterapeuta minha aqui, que está aqui, a Renata, ela me ligou encantada, que ela falou, Marcinha do céu, eu tirei R$ 2.000 quase, 1.900 e tanto, de produto gratuito, que eu só paguei o frete. Então, o LRP, ele tem isso. E quem faz o LRP até o 15º dia do mês, ele tem uma vantagem. Se você faz 125 pontos e faz até o 15º dia do mês, que é o começo do mês, você ganha o óleo do mês de graça. Todo mês, a do Terra, no primeiro dia, lança o óleo que ela vai dar.
Então, se você compra 125 pontos, é uma estratégia bacana para quem está começando e quer juntar e ter os olhos e tudo. O que eu falo de quem faz equipe, eu que faço equipe, que sou uma líder, o que eu faço? Eu faço meu LRP antes do 10º. Eu faço mais ou menos no 5º dia. Por quê? Porque aí eu já começo a ter o volume de compra da minha equipe, eu já começo a observar isso. E o do 15º dia do mês até o 30, eu começo a trabalhar o que eu preciso de fazer de cadastros, de novas pessoas, para bater minhas metas. Está ficando claro, tá, Sabrina? Tá. Pode continuar. Assim, no final das contas, Marcinha, só para eu entender, o LRP a gente compra ele e a gente meio que reverte ele nas nossas próprias vendas, é isso? Ele se Você pode paga? reverter, se você quiser, você pode reverter ele em vendas, porque você vai ter o produto, e você também vai ter ele em pontos. Então, você vai começar a acumular e ganhar esses produtos. Eu fiz já bazar, que eu tinha tanto ponto, porque a do Terra, ela faz promoções, por exemplo, não vai ter esse ano, mas se tivesse o congresso nosso nos Estados Unidos, anual, ela faz metas para você bater. E se você bate certas metas, a premiação, uma das coisas, além de ganhar a viagem, é ganhar pontos. Eu ganhei, por exemplo, para a viagem que eu fiz para Copaíba, lá para a Amazônia, eu ganhei 1.000 pontos. 1.000 pontos de produto, gente, é muito produto. 1.000 pontos é como se fosse $1.000 em produtos. No Brasil seria, sei lá, R$ 4.000 de produto. E aí, o que eu fiz? Eu tirei todos esses produtos dos pontos que eu trouxe para cá. Eu trouxe produtos lá dos Estados Unidos, que eu aproveitei para tirar meus produtos lá, que eu estava viajando. Eu trouxe todos em produtos que não tinham no Brasil e vendi aqui. Então, eu ganhei dinheiro com ele, entendeu? Então, você pode reverter ainda o que você ganha Uhum, e vender. entendi. Então, teria Agora, que comprar Sabrina, mensalmente. Cláudia, Guilherme, não sei quem são as pessoas que estão aí. Eu já te falei, né, Sabrina, que como você é uma pessoa que está entrando com todo o interesse disso, muito bacana a gente fazer uma pautada que eu passe passo a passo com vocês também. Tá, eu vou marcar com o pessoal, sim, Eu achei tá? Para a gente interessante as poder fazer. pessoas virem para elas começarem a entender do produto também, que o produto faz parte do negócio muito forte. Tá, não, tudo bem. A gente vai marcar então, Marcinha. Depois eu te chamo no Mas se tiver WhatsApp, a gente mais marca. dúvidas, eu estou à disposição, gente. Eu estou aqui à disposição. Tá, tá ok. Obrigada, viu, Marcinha? De nada. E aí, gente, vocês têm mais dúvidas? Como é que vocês estão aí? Minha última dúvida agora aqui, Marcinha, Fala. você falou que se eu cadastrar uma pessoa, ela não fizer a compra, ele tem 60 dias para fazer a compra, senão, se passar esse tempo aí, eu não ganho a comissão também, não? Não, não é que você não ganha comissão, é porque durante os primeiros 60 dias do seu cadastrado, você fez esse cadastro, se você cadastrar a pessoa hoje, de hoje até 60 dias para frente, você vai ganhar 20% de tudo que ele comprar. E vamos supor que essa pessoa começa a gostar demais, começa a comprar. Eu tenho pessoas, outro dia eu cadastrei uma menina, assim, não fui eu não, foi a Fernanda Leonardo, eu estava conversando com ela, assim, a gente ficou surpresa. Você vê, ela cadastrou lá na rede da Fernanda, comprou um produto, comprou só um cadastro de 120 pontos, um desses, passou 10 dias, tinha mais cento e tantos pontos na compra dela. E aí a gente falou, gente, ela não para de comprar. Por quê? Porque ela foi aprendendo, ela foi tirando dúvida, a gente coloca as pessoas no grupo, a gente cria esses grupos, é para isso mesmo, a pessoa escuta um negócio lá, aí ela precisou de mais coisas, ela mesma foi comprando. E aí a Fernanda estava ganhando 20% desde aquele dia, nos 60 dias. Depois, não é que você para de ganhar, Gustavo. Depois é porque você para de ganhar os 20%, mas você vai ganhar proporcionalmente ao Na local rede. da sua Sim, rede. Mas isso você eu continua entendi. ganhando. Mas igual, eu cadastrei ela como cliente. Até agora ela não comprou nada. No dia que ela comprar, eu não vou ganhar os 20%, né? Vai se tiver dentro dos 60 dias. Ah, não, mas já não tá, não. Já não tá, ué. Então, se não tiver, Passou. tá vendo? Ah, Por isso que você tem que eu mostrar para. devia ter ativado lá, devia ter chamado ela, falar, você tem que fazer uma compra, né? Não, você tem que mostrar para ela, porque o interessante de fazer as pessoas comprarem
se cadastrarem na do Terra, não existe uma razão se não for para ela adquirir o kit e começar a usar. A gente tem que mostrar para as pessoas a cabeça. Quando a gente começar a desvincular um pouco do negócio, e é assim, eu aprendi isso muito com o Rubinho, eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Eu entendi com ele que a grande barato desse negócio é o produto. Se a gente não faz e a pessoa gostar, a gente não vai ter recompra. A gente tem uma média de retenção, Gustavo, acima de 65%. É muito alto isso no mercado. Então, a gente precisa usar. A pessoa usando, ela vai querer, olha, Gustavo, você acredita que foi bom demais a lavanda, eu dormi pra caramba, e acabou, eu preciso de outra. Ela vai estar comprando nos 60 dias. Não, sim, sim. Você não tem que preocupar com essa pontuação, tá? Eu sei. Aham, entendi. Então tá bom. Mas me liga também, que a gente pode dar uma analisada, ver como é que a gente faz, sabe? A gente pode conversar pelo Zoom, a gente compartilha a tela. Sim. Sim, essa outra... É só me chamar, porque eu fico meio assim, porque as pessoas me chamam, eu vou agendando e vou conversar. Hoje eu programei essa live aqui para vocês, eu fiz ela correndo, nem tive tempo de digitar lá na tela. Por quê? Porque muitas pessoas me chamaram e eu tento atender o máximo que eu consigo no dia. Eu estou cadastrando meu ciclo de amizade todo. Eu já vendi para todo mundo já gostou. Agora eu estou cadastrando, mas eu quero ter a estratégia ideal para mim ganhar mais dinheiro, né? Na verdade. Exatamente. Essa é a realidade. E se eu precisar de fazer compra, agora tem a opção do boleto bancário ainda com... E outra dúvida que eu tenho, a pessoa cadastrou, aí ela já faz o LRP, ela já resgata os pontos do LRP no outro mês? Só que é só 5. Ela pode resgatar. Não, ela cadastrou. Aí o outro começar a fazer Virou o mês, ela pode fazer o LRP. Depois que ela fizer o LRP, ela vai começar a ganhar pontos. Mas ela não vai querer, já tirar esses pontos de uma vez, porque ela vai estar com muito pouquinho ponto. Então, você vai deixar acumular. Sim, entendi. Ela vai querer juntar automaticamente, ela vai ter que manter. Entendi. Aí, tipo, que como eu ganho 20%, aí o interessante seria eu chegar, ajudar nessa compra, que eu já ganhava 20% e ela pontuava, ué. Isso que eu penso, né? Entendeu? Na verdade, assim, você tem que fazer ela, quando você cadastrar, o ideal é você fazer ela cadastrar e comprar o kit. Aham. Estratégia. Estou errado? Hã? Entendeu? Eu acho que a melhor estratégia é essa. Entendi. Eu achava que, para mim, olhando, melhor é a pessoa primeiro comprar, porque tem que fazer a primeira compra. Ela compra R$90 ali. Depois, na hora que pode ser o LRP, ela compra o kit, que vai valer 100 pontos. Mas não é uma boa estratégia. Entendendo, Gustavo, é porque é o seguinte, você está cadastrando com a taxa de 90, que é o kit de boas-vindas. Quem está falando é a Duda, tá? A taxa de 90, ela não é um kit cadastro. Você não ganha nada com os R$90. O R$90 é para não deixar a pessoa de fora. Ela pode escolher os produtos sem a cadastrar com o kit. O kit isenta essa taxa de adesão. O R$90 é a taxa de adesão, que é o envelope de boas-vindas. Mas a gente não ganha comissão desse envelope de boas-vindas. Então, na verdade, você não está ganhando comissão de quem entra com R$90. Entrar com R$90 é só a possibilidade dela escolher o produto que ela quiser, se não for o kit. O kit já isenta isso para ela, entendeu? Entendi. Por isso que talvez você não está vendo a sua pontuação aumentar, você não está ganhando bônus por conta disso. Então, quando a gente orienta as pessoas, por exemplo, o kit é uma boa opção dela começar a cuidar da saúde dela como um todo, né? E principalmente cuidar da família dela. No segundo momento da recompra, aí sim ela vai ter o produto, você já vai orientar sobre a utilização, e aí talvez ela vai ter uma demanda de uma reposição ou de um novo produto. Aí você ensina para ela fazer o LRP. Tá, não, beleza. Aqui, ó, tem uma dúvida aqui, ó. O melhor kit para a primeira compra vai depender muito da pessoa, gente. E do poder aquisitivo também, né? Lógico. O melhor kit que eu acho, gente, por exemplo, a gente tem um kit com difusor
e os óleos com 15 ml, ele é um kit mais caro, mas você vai ter o difusor e você vai ter um óleo de 15 ml, 3 vezes mais. Aí vai depender muito do poder de compra da pessoa, Renata. Tá? Aqui, ó, Marcinha, uma cliente preferencial que compra todo mês, ou seja, não tem LRP, consegue acumular pontos? Ela só acumula pontos se ela estiver dentro do LRP, Irka. É muito interessante. A cliente preferencial pode ter LRP, gente, não tem problema nenhum. Ela pode ter, inclusive, a partir de 50 pontos, ela já está acumulando pontos. Tá? Tem mais alguma dúvida, gente? O LRP, ele é o Programa de Fidelidade e Recompensa. Se a pessoa não está dentro desse programa, como a empresa vai enxergar que ela está participando de uma promoção, de um bônus de recompensa, né? Então, é a forma que a gente tem de validar se aquela pessoa está participando do programa, né? É igual a Marcinha falou, como se você estivesse fazendo acúmulo de milhas. Se você não vai lá e avisa que você quer participar daquele programa, o cara não coloca as milhas para você. Então, você tem que avisar, né? E o interessante que a Marcinha falou também é exatamente isso. A gente está no final do mês. Quem faz o cadastro agora no final do mês, no mês que vem ele já pode participar do LRP. Agora, se a gente deixa para cadastrar mês que vem, no início do mês, ele vai ter que esperar o mês inteiro para poder fazer o programa de LRP. Ele só vai participar do LRP do outro mês. Então, aqui na empresa, a vantagem para a gente entrar pode ser até no último dia do mês, não tem problema, porque aí mês que vem ela já participa do produto do mês, ela já participa do LRP, né? Ela já ganha o produto do mês. Então, assim, não tem isso. A gente pode cadastrar no último segundo do mês. Exatamente. Não, gente, olha, eu vou deixar a gente para a gente não estender muito, porque está ficando tarde, já são quase. E aí a gente, quem quiser me chamar no particular, ou senão a gente bate encontro de quarta-feira que vem. Tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês aí, a paciência. Estou aqui, precisando até tomar banho, tanto calor. Haja pé permite. Muito obrigado, tá? Por tudo aí, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite, beijo. Beijos.